Prontinho, então boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no nosso terceiro dia do ciclo de debates, do ciclo de palestras sobre ensino de história antiga. Hoje a gente está recebendo um querido colega barra amigo que a universidade colocou na minha vida, que é o professor Juan Silva. Juan é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFRN. Ele desenvolveu um trabalho intitulado Guerra, Soberania, Ordem e Equilíbrio Cósmico, Representações Sociais em Relevos Neo-Assírios, de 884, entre 884 e 727, ali antes da Era Comum, sob orientação da professora Márcia Severina Vasques. Ele é graduado em História, com licenciatura plena e bacharelado pela UFRN também. É membro do MAAT, Núcleo de Estudos de História Antiga, também da UFRN, que esse núcleo é coordenado pela professora Márcia também. A área de atuação dele é Arqueologia e História Antiga, com destaque para o estudo da cultura material e visual da Assíria. E nesse currículo dele, o que muito nos chama atenção e o que muito... Não é questão de interessar, mas é o que a gente está interessado também. É num outro que não está ali, mas ele é professor da rede pública, da rede básica de ensino. Então, como prometido para vocês, nesse ciclo de palestras, o nosso objetivo é discutir ensino de história antiga para além dos textos, para além do que a historiografia especializada busca refletir ou busca considerar ao longo desses anos, dos últimos anos. Nós queremos ir para além da historiografia, a gente quer ouvir o professor que está no chão da sala de aula, a gente quer ouvir as angústias, as expectativas, as estratégias e, sobretudo, os desafios que é um professor ou um pesquisador, uma pesquisadora, que é um historiador de clássicas, né? Nem de clássicas nesse caso, mas de história antiga, que tem essa vida, essa trajetória acadêmica bem marcada, bem concreta, mas ele também é professor da rede básica, então, quer dizer, também precisa instrumentalizar ou traduzir ou dissecar aquela dureza do conhecimento historiográfico e trabalhar com isso em sala de aula, né? Então, é com muito prazer, Juan, que a gente te recebe. Seja muito bem-vindo na nossa sala de aula virtual. Você tem todo o tempo do mundo, fique muito à vontade e a casa é sua, ou o link é seu. Obrigado, Irã. É um prazer enorme estar mais uma vez dividindo um espaço contigo, né? Uma satisfação gigante a gente poder ter se encontrado nessas andanças acadêmicas, né? As coisas boas que a academia nos traz. Eu sou professor, né, de educação básica, como a Irã colocou, e eu preparei uma fala, mais uma conversa. Eu sou um pouco menos convencional que o habitual. Alguns de vocês já devem ter me visto pelos séries, né? Já tiveram a grata companhia, né, de uma fala já em um outro momento. E eu gostaria de tornar esse espaço um espaço aberto mesmo, para a gente ir falando, trocando ideia, trocando experiência. Eu preparei um materialzinho só para ir orientando, né, a fala, porque se me deixar livre eu falo 5 horas sem parar, né, natural de professor, acontece muito. E a fala ela vai no sentido de separar um pouco, ou de fugir um pouco dessa dicotomia de pesquisador acadêmico e professor de rede pública ou de rede privada na educação básica. A gente tem uma dicotomia muito forte dentro do processo histórico, né, dentro das formações históricas, do qual eu discordo completamente, né? Eu acho que o historiador, de fato, de direito, ele é pesquisador, mas ele é um professor em potencial ao mesmo tempo, e essas duas coisas têm que estar caminhando juntas. E se você vai para a sala de aula, então nem se fala. Então, vou caminhar um pouco, trazendo um pouco do que foi a construção teórica e metodológica que me levou a construir, por exemplo, a minha dissertação, mas aplicando isso para o que eu faço em sala de aula. Então, acho que o maior desafio que eu tive na minha vida até hoje foi explicar para uma turma de 6º ano um trabalho que eu defendi no mestrado com mais de 500 páginas. Então, se eu conseguir, então deu certo. Então, eu vou tentar apresentar aqui para vocês o que eu coloquei, né, os materiais. E assim, podem usarem o chat à vontade, interagirem, dialogarem, tirarem dúvidas. Se eu estiver falando rápido, por favor, me parem, me tirem dúvidas, digam, fale mais devagar, pelo amor de Deus, né, que é normal acontecer. Eu me empolgo às vezes. Tá? Então, E eu vou moderando também aqui a sala, para que a gente também consiga se entender.
É, enfim, já vou dizendo que... Se tu não conseguiu, eu apresento. Pode deixar que eu apresento. Pronto. Tá. Porque aqui essa... Tá. Pode deixar que eu... Já deixei aberto de sobreaviso também. Perfeito. Vou fechar meu microfone, tá? Que aí eu não preciso voltar. Então, essa é a primeira dificuldade do ensino remoto, para quem ainda não está vivenciando, né? A gente tem aqui na cidade, os provedores de internet são uma maravilha. Então, se você abre a câmera, você não consegue compartilhar a tela. Se você compartilha a tela, você tem que fechar a câmera e assim vira uma palhaçada esse negócio. Mas, enfim. A ideia dessa fala de hoje, ela é trazer um pouco da discussão de fonte material, né, que é o que intitulou o título do nosso encontro hoje, fonte material e ensino de história, né? E assim, isso começa por uma grande questão, que é pensar, por exemplo, por que é importante falar de fonte material ou de cultura material quando a gente está falando de imagem, né? Vocês vão me ver falando de imagem o tempo todo. E para muita gente isso pode parecer contraditório, né? Uma vez que as pessoas, ou pelo menos o que a gente vê nos manuais didáticos de forma mais geral, mais ampla, é uma relação onde o próprio processo, né, de definição de fontes, né, que aparecem geralmente nos primeiros capítulos dos manuais didáticos, não falam de fontes visuais, não falam de imagens visuais como fonte material. Então, você vai estar lá, fonte material, o cara coloca uma imagem de um jarro, de um resquício de pedra, de uma estátua, mas nunca uma imagem. Então, isso é o que acaba nos preocupando majoritariamente na consolidação desse tipo de estudo, tá? Então, eu selecionei algumas coisas, né, a partir dos textos que eu disponibilizei para vocês, e a gente vai dialogando a partir daí. Você pode passar a página, por favor, Irã? Pronto. O primeiro ponto de partida que eu levo isso para os meus alunos, levo muito, é que a gente vive uma sociedade extremamente mergulhada na ideia de um mundo imagético, né? Tudo na nossa vida é baseado especificamente numa produção imagética. Então, a gente vem produzindo cada vez mais conteúdos, né? É só ver, por exemplo, a quantidade de meme que existe no mundo afora, né? Por conta de um evento. Então, a eleição nos Estados Unidos vai ter 200 mil memes sobre o Trump ou o Biden de hoje para amanhã, independente do resultado da eleição. Então, esse processo, né, se colocado à luz do processo histórico, vai nos consolidar futuramente como uma área que vai ter que lidar efetivamente com imagens, né? E essas imagens, elas muitas vezes não estão físicas, não estão impressas. E como é que você vai trabalhar de forma material, de forma arqueológica, imagens visuais, né? Então, o Piano Bezerra de Menezes, né, que é o do artigo Cultura Visual, Fonte Visual e Narrativa Visual que eu disponibilizei para vocês, ele discute esse processo, né, de como tratar, né, a cultura visual como parte de um campo da vida social das pessoas, né, dentro das sociedades históricas, e ele ressalta a necessidade de isso ser incorporado ao movimento histórico de forma urgente, né? E aí eu falo nessa questão do professor historiador. Por que eu estou usando essa nomenclatura professor historiador ou professor pesquisador? Porque, infelizmente, né, isso você vai ver em diversos textos sobre ensino de história em diversas partes do país, você tem uma polaridade muito grande entre a relação de livro didático e professor. Então, basicamente, o professor, ele, quando entra em sala de aula, ele vai entrar no campo de ensino, ele se restringe ao uso do livro didático. Então, o livro didático se torna a única fonte de trabalho de estudo do professor e como um mecanismo reprodutivista. E um mecanismo de trabalho de história, para a minha humilde opinião, ela tem que transcender isso. O manual didático, ele é uma orientação, ele é um direcionamento, mas não um fim. Então, pensar nas fontes materiais, nas fontes visuais, como parte do processo, incrementa o trabalho do historiador, o trabalho do professor, uma base muito rica de conteúdo. Então, daí a necessidade, né, de usar essas fontes visuais como recursos operacionais, né, tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Né? Por que recursos operacionais? Porque eles não estão dados, eles não estão postos. Você pode ir lá e selecionar, e a partir dessa seleção você vai efetivamente construir a tua narrativa, construir o teu plano de aula, construir o objetivo de ensino que você está estabelecido naquele momento.
para isso, né, o Peano ele conceitua, né, um processo chamado de materialidade das representações visuais. Literalmente, olhar para a imagem, né, olhar para os produtos visuais que foram construídos ao longo do tempo e ler eles, né, analisar eles como se eles fossem uma fonte material na arqueologia. Né? Então, se você pega, por exemplo, um jarro, né, grego, você vai analisar onde é que foi feita a descoberta do enterramento, você vai identificar os materiais que compõem, você vai tentar identificar a datação daquele material, depois você vai analisar as narrativas e os usos que foram feitos desse material, e, consequentemente, você vai construir uma narrativa sobre o objeto, sobre a sociedade que o produziu. A mesma coisa vale para uma imagem. Aonde é que ela foi encontrada, quais são os materiais que compuseram ela na sua formatação, quais são os discursos, qual a datação, qual o significado que ela produz em termos de discurso. Né? Então, isso agencia significados para a sociedade. Então, essa proposta do Peano, ela tornou, né, ela me possibilitou, por exemplo, eu dar um bug no sistema, né, e fazer um trabalho de arqueologia sem nunca ter saído do Brasil, por exemplo. Então, eu trabalho com a siriologia, eu trabalho com o norte da Síria, né, no auge do Império Neolítico, e eu precisava trabalhar essas fontes materiais. Né? Eu precisava encontrar os relevos, eu precisava ver os relevos, sonhava em analisar os relevos, mas, enfim, não deu, né? Por motivos, faltou dinheiro para ir para a Europa, queria ter ido para o Museu Britânico, queria ir para o Louvre, com certeza, deu certo, não deu, mas a gente faz o quê? A gente vai e analisa as fotos que os museus disponibilizam e a gente trabalha a materialidade das representações visuais. E por que isso é importante? Porque a gente, às vezes, cai muito, né, na preguiça de dizer não tem fonte, meu trabalho é difícil, eu não vou conseguir e tudo mais. E eu comecei assim também. Então, na primeira remessa de material que eu passei para minha orientadora, né, nas prévias do mestrado, ainda não tinha nem entrado, meu corpus documental constituía-se de 8 peças, do período neoassírio inteiro. Mas como é que eu vou fazer uma pesquisa de mestrado com 8 fontes? O negócio não dá certo, não vai funcionar. E daí a gente aprende a ler algumas palavras em alemão, para ir para os sites alemães, para a Itália, enfim. A gente roda a internet, e a vantagem da internet é essa. E meu corpus documental ele ficou restrito a 2 reinados, onde eu tive que trabalhar com 70 peças, quase 80 peças. Então, 10 vezes mais do que eu tinha. E assim, eu tive que excluir muita coisa porque não dava, né? Senão ia virar um negócio de 10 anos para trabalhar. Então, existe muita fonte visual, existe muita fonte material disponível, e o que nos existe de possibilidade é trabalhar, né? Aprender a trabalhar com essas fontes. E é isso que é essa proposta de hoje. Tá? Você pode passar para mim, Ariane, por favor? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Tá dando... Já achei aqui. Pronto? Pronto, isso. Vou só fechar o meu vídeo também para ficar mais leve. Pronto. Aqui. Ótimo. Então, pensando nessa ideia de cultura visual, né, de entender a materialidade das representações, eu vou seguir o caminho que eu segui no meu mestrado, né, para vocês entenderem, e é exatamente esse processo que eu uso nas minhas aulas, tá? Então, quando eu vou falar de arquitetura para os meus alunos de sexto ano ou para os alunos do primeiro ano, eu uso esse mesmo mecanismo de caminho. Então, naquela questão de, beleza, eu estou trabalhando na imagem, eu preciso trabalhar de forma material essa imagem. Como é que eu trabalho essa materialidade? Então, eu vou tentar entender primeiro onde é que essa imagem estava. Então, eu trabalho com relevos assírios, e esses relevos assírios eles foram esculpidos, né, em lajes, né, de mármore, de alabastro, e fixados na parede dos palácios. Então, o espaço em que eles estão colocados é os palácios. Então, trabalho com espaço arquitetônico, né, numa modalidade chamada de arquitetura monumental. Né, e por que essa modalidade é importante frisar? Porque ela tem um significado. Né? Então, a arquitetura monumental ela tinha uma função especialmente voltada para uma construção de identidade, de poder político. Então, quanto maior um prédio arquitetônico no Oriente Antigo, maior o poder imbuído nisso, maior a riqueza do reino ou do império que estava construindo. E, consequentemente, né, se você tem identidade, se você tem poder, você também tem ali um processo, né, de organização de uma ordem que se pretendia.
Então, se a imagem está dentro de um espaço que prevê uma estruturação de ordenação tanto social, política e religiosa, essas imagens, né, dá para se compreender, né, por extensão, que essas imagens elas também vão apresentar esse mesmo tipo de significação. Então, você já começa, só pelo processo de identificação dos elementos, você começa a dotar de significado essas imagens. Então, você deixa de sair, por exemplo, de um discurso batido, que vocês já devem ter visto milhares de vezes em livros didáticos na parte formativa de vocês, ensino fundamental e médio, de imagens que são uma espécie de foto, né, que é o grande problema de alguns livros, de alguns manuais didáticos, que é trabalhar as imagens do passado como fotos, né, no sentido de registro fiel e indiscutível, sendo que esses registros eles são manipuláveis, né, eles têm um controle de narrativa. Então, quando você começa a entender que há um controle de narrativa e que essa narrativa ela tem uma significação, ela foi organizada, ela foi estruturada, aí a gente começa a entender até onde vai a dimensão da materialidade dessas representações, que é o que a gente vai entrar mais especificamente agora. Tá? Uhum. Então, pensar o ensino de história e pensar essa narrativa sobre o caso assírio, né? O caso assírio, que é o que me preocupa mais, ele surgiu num processo de desenvolvimento de trabalhos na docência mesmo, na iniciação à docência, aliás, nas monitorias da vida, né? Por isso que eu disse, acho que foi para o Anderson, né, que chegou primeiro, monitor, começou bem, né? Porque eu comecei assim também. E o meu primeiro trabalho, a primeira tentativa de escrever algo sobre, ainda muito ruim esse texto, nossa, não publico nunca, jamais, não me peçam, que foi pesquisar sobre como é falado, né, sobre como a antiguidade é retratada em manuais didáticos. Então a gente seleciona alguns manuais didáticos e tentamos criar uma espécie, né, dentro da metodologia da arqueologia, que é o processo de seriação, né, que é colocar uma coisinha do lado da outra para tentar entender as semelhanças e as diferenças entre eles. E o que a gente constatou, né, e foi o que mais me inquietou e é o que me levou, né, em parte, a discutir sobre a Síria, foi justamente esse processo de uma tradição deuteronomística, né, sobre a Síria. Essa tradição do discurso bíblico, das narrativas do Antigo Testamento, que constroem a Síria como um povo cruel, que torturava, que matava, que exilava, enfim, toda essa narrativa pejorativa, ela estava imbuída também de exemplos dessa mesma narrativa, sobretudo exemplos dos relevos, né? Como se esses relevos, como se as imagens que eram coletadas de museus, museus europeus em sua imensa maioria, esses museus exibem essas imagens desde o século XIX. Então, essas imagens elas serviam para reforçar o discurso de uma tradição deuteronomística e não para serem analisadas como imagens propriamente ditas, como documentos, como fontes visuais e materiais. Então, isso me inquietou profundamente. Então, você tem um reforço de um discurso, né, olha, eles eram torturadores, eles dominaram o povo de Israel, eles maltrataram a gente, e olha aqui as imagens, eles fizeram isso, eles eram malvados, cruéis. E não é bem por aí. Então, não estou aqui também dizendo que eles eram bons moços, que eles não torturavam, que eles não matavam, que eles não tinham essas práticas de guerra. Toda a sociedade do passado, assim como as do presente, tem práticas de guerra, tem pessoas cruéis, tem pessoas que torturam, tem pessoas que maltratam, e tem pessoas que negam até estupro, né? Estupro culposo não existe, enfim, essas coisas que a gente vê espalhadas do Brasil afora. O que eu quero que a gente deixe aqui bem estabelecido é que a análise da cultura visual ela é fundamental para que a gente insira a história, a gente insira as produções das sociedades dentro do que as sociedades produziram no seu próprio tempo. E a gente precisa, né, literalmente, eu brinco muito com isso nas minhas salas de aula, que é dizer, olha, quem vem para a aula de história tem que vir nu, de preconceito, né, tem que vir despido, literalmente, dos pudores do nosso próprio tempo, para a gente poder entender o passado com os olhos que o passado tinha. Então, essa ausência desse despudor, né, em relação aos preconceitos, construiu o que eu defendo, né, na dissertação, que é a Síria como o primeiro outro da história. Né? A primeira forma de consolidação de uma narrativa negacionista, pejorativa sobre um povo foi com a Síria, e ela se perpetua, e daí o tamanho da força impressiva que ela se perpetua até hoje. Então, acontece muito, 9 em cada 10 casos de pessoas que perguntam sobre o que eu estudei no mestrado, eu digo que falo, e quando eu falo guerra síria, as pessoas já fazem um olhar tenso,
né, elas já arregalam os olhos e elas já perguntam se eu tenho tendências psicopatas. Então, realidade que a gente tem que passar. Mas, assim, pensar nessa problemática, no horizonte dessa problemática, para entender efetivamente como é que a gente pode inserir isso no presente, né? Por quê? Se a gente fizer uma extensão direta, a narrativa que se faz sobre os povos assírios, né, no passado, são as mesmas narrativas que se fazem sobre os povos árabes islâmicos no presente, né? Essa narrativa do outro, do terrorista, enfim, do homem-bomba. Então, isso é o orientalismo do Said sendo aplicado na sua efetividade. E é justamente desse campo que eu quero fugir e é justamente para essa saída que eu quero contribuir. Então, pensando que essa tradição ela se reproduz nos materiais, a gente precisa transcender essa discussão aplicando outros métodos, né, usando outras estratégias, outras fontes, para ampliar o espaço de discussão, para a gente não ficar refém de um livro didático que reproduz uma narrativa velha, antiquada, desatualizada e até certo ponto mal intencionada e limitante, né, que é o que mais me incomoda nesse processo todo, né, jogando meu rancor para fora. Então, vamos lá ver o que a gente pode fazer com essa relação. Então, o que eu proponho como um todo, né, assim, objetivos, né, de aula. Isso aqui praticamente é um plano de aula de um trabalho com fontes materiais. Os objetivos de aula: analisar os relevos como fontes materiais, então analisar não só a representação da imagem pela imagem, não a ilustração, né? Então, isso é uma coisa que eu defendo, bato na tecla o tempo todo, sou chato pra caramba com os meus alunos e com quem trabalha comigo, que imagem não é ilustração. Quer ver imagem ilustrativa? Compra a revista de venda de produto, essas revistas da Avon e afins por aí, que você vai ver um monte de imagem meramente ilustrativa. Cardápio do McDonald's também, imagens meramente ilustrativas. Mas o trabalho de história não é trabalhar a imagem como ilustração. Não é ilustração da mesma forma como ela não é uma representação do real, né? Ela é uma potencialização de uma realidade pretendida, né? Ela é uma representação social em sua grande maioria. Então, trabalhar ela como fonte material é entender esse circuito de produção, entender esse contexto e inserir esse contexto dentro de uma narrativa visual, né? E quando eu falo em narrativa visual é porque a imagem fala, né? A imagem fala com a gente, a imagem conversa. Ela diz muita coisa, tanto o que está expresso quanto o que não está expresso, por conta do contexto em que ela está colocada, da datação que ela está colocada, dos objetivos que estão pretendidos, de quem vai ver a imagem, porque a partir do momento em que a imagem é apresentada para um aluno e depois ela é apresentada para um doutor, o discurso é diferente, então tudo isso é organizado, né? Então, por exemplo, o que eu estou apresentando para vocês é um suporte imagético também, é um slide, né, um conjunto de materiais, e ele está organizado dessa forma porque eu estou apresentando para alunos de uma universidade, né? Estou apresentando para um público em específico e eu jamais apresentaria dessa forma para os meus alunos, porque o nível de formação deles é diferente. Então, eu tenho que modelar, né, a análise, eu tenho que modelar as imagens, as narrativas de acordo com o público. Então, isso também acontece no passado, isso também acontece para quem formula imagens. Então, a partir do momento que eu entendo essa narrativa visual, que eu entendo que elas são fontes materiais, eu pretendo incorporar esses significados dentro da análise do período, né? Tentando entender quais são os significados que surgiram lá naquela época, literalmente o processo de viajar sem sair do lugar. Então, isso, voltar um milênio antes de Cristo, né, da nossa era convencionada, e dizer o que essa imagem queria me dizer a partir de agora, né? Eu estou aqui de frente a ela, estou olhando para ela, me coloco como um estrangeiro no império, o que é que ela, qual o significado que ela suscitaria em mim? Ou eu sendo um assírio dentro do império, qual o impacto que isso causaria? Então, é entender os significados dessa narrativa no contexto em que ela foi produzida. E aí, quando a gente consegue, por exemplo, aplicar essa magia dentro de uma sala de aula e o aluno ele consegue se inserir nesse processo empático, aí a gente começa a produzir a formação do jeito. E aí, por que isso é importante? Porque uma vez que você coloca o aluno no exercício de empatia para se colocar no sujeito do passado, ele vai começar a pensar e reproduzir esse mesmo mecanismo tentando se colocar no lugar dos sujeitos do presente. E aí você tem pessoas, né, supostamente pessoas, que vão ser mais empáticas e compreensivas e humanas uns com os outros. E esse é o grande objetivo da formação profissional, na minha humilde opinião, né? Mais do que formar historiadores, mais do que formar cientistas, formar pessoas é fundamental.
né? Então, entender, né, nesse caso, a sociedade assíria pelo que ela produziu, né, pelo que ela falou sobre si, é muito mais importante do que construir, né, narrativas sobre os nossos preconceitos e julgamentos posteriores, né? Então, você pode fazer isso de diversas formas. Então, por exemplo, usando essa noção de alteridade do primeiro outro da história, eu trabalhei ano passado com uma turma no Dia da Consciência Negra. Como? Nesse processo de construção empática, eu pedi para que eles reproduzissem e escrevessem tópicos no caderno do que seria ser negro para ele na sociedade brasileira atualmente. Dei essa aula de Assíria junto com eles, explicando como eram violentas as narrativas que a gente produz sobre os outros, e na sequência dei uma aula sobre cultura africana tradicional, África Antiga. E daí a gente foi bater o que eles anotaram depois, no final da atividade, né, o que eles achavam que era, de fato, ser negro, né, na cultura e na narrativa histórica, e o que eram os preconceitos que eles tinham. Então, a partir daí, você cria todo um debate sobre afinidade, empatias e violências discursivas que existem, e você proporciona mudanças de comportamento, como, por exemplo, o aluno se desculpar porque ele era racista e não sabia que era racista, nunca tinha se identificado enquanto racista por conta dos preconceitos que ele tem. E é esse o trabalho da história, esse é o trabalho fundamental de trabalhar com imagens e com essas narrativas visuais, que é inserir as pessoas dentro das ordens de significância. E isso é o que eu tenho tentado fazer ao longo do tempo, né? Não é fácil, né? Por isso que a gente tem que pensar nos desafios e nas possibilidades, que é o subtítulo do nosso encontro de hoje, né? Então, você passa para mim, Irã, por favor. Então, os desafios. Então, vamos começar logo com as dificuldades, né? Que já não são poucas, né? A primeira delas é uma quantidade limitadíssima de assiriólogos nas IES do Brasil afora. Então, quando a gente vai falar exclusivamente das universidades, né, dos professores universitários que estão nas cadeiras de História Antiga, a imensa maioria deles são das áreas, né, clássicas, né, Grécia e Roma, sobretudo. Em terceiro lugar, mas não menos importante, você vai ter uma quantidade significativa de professores da área de Oriente, sobretudo de Egito Antigo, e minimamente, uma questão de 2% dos professores, né, são formados na área de assiriologia, né? Então, são pouquíssimos os professores que estão nas universidades da área de assiriologia, e isso também se reflete, por exemplo, na quantidade de pessoas que trabalham, que estudam assiriologia. Isso é natural, né, que pessoas que veem, os alunos eles se projetam nos professores, então a Irã provavelmente está incentivando e influenciando algumas pessoas para trabalhar em áreas parecidas ou afins com as de estudo dela, porque a Irã é uma pessoa admirável e alunos vão admirar o trabalho dela, e isso é perfeitamente natural. Então, se você tem muitos professores de Grécia e Roma e também de Egito, naturalmente você vai ter muitos estudantes dessas mesmas áreas, orientando desses mesmos professores, produzindo trabalhos nesse mesmo nicho. Então, você vai ter, consequentemente, poucos trabalhos sendo feitos, né, na área de assiriologia. Aqui eu citaria, na área já como mestrado, além de mim, aqui no Rio Grande do Norte, acho que é mais 4 ou 5 pesquisadores no Brasil inteiro. No eixo norte, eu só tenho conhecimento de mim mesmo, assim. Se tiver mais alguém, está muito bem escondido, que não publicou nada e eu não consegui ler, né? Se ele tiver publicado, já peço perdão de forma adiantada. Mas, assim, se você vê um país da dimensão que tem o Brasil, você ter só 5 trabalhos de mestrado na área de assiriologia é algo extremamente pouco numeroso. Qual é a consequência disso? Se a gente tem poucos professores, se a gente tem poucos trabalhos de pós-graduação nesse processo, quem vai estar escrevendo sobre a assiriologia não vão ser especialistas, né? No máximo vai ser um antiquista que não tem profundidade no discurso e vai reproduzir esses debates, né, historiográficos desatualizados, né? Essa narrativa de violência, de guerra, de tortura, e isso vai aparecer nos manuais didáticos, que vai formar professores achando, né, 20, 30 anos de sala de aula, que a Síria sempre foi assim, e vai reproduzir para os alunos, e esses alunos vão reproduzir esses preconceitos ao longo da vida, né? Daí, quando ele chega e me pergunta o que eu pesquiso, ele vai ficar abismado, porque ele aprendeu na escola que a Síria era feita de torturadores e cruéis, e quem naturalmente se interessa por isso é igualmente torturador e cruel, né? Então, temos esse problema. Paralelo a isso, né, que é um grande problema que também dificulta e desanima muita gente a seguir na área de produção de conteúdo nessa linha,
que é a produção acadêmica, a produção científica, que ela está majoritariamente em língua estrangeira. Então, quer pesquisar sobre a Síria, sobre Mesopotâmia como um todo, vai ter que se deparar com um problema que é não temos produção, né, em língua portuguesa, são pouquíssimos as produções em língua portuguesa, e vai ter que ler em francês, vai ter que ler em italiano, vai ter que ler em alemão, vai ter que ler em francês, em inglês. Então, isso vai dificultar muita gente, afinal de contas, não somos um país que fomenta o estudo de línguas estrangeiras, né? Então, isso afasta muito, né, a alguns entusiastas da área a seguir nesse caminho. E, de forma mais endêmica dentro do processo de estudo dentro das escolas, que é o problema do afastamento do papel do professor pesquisador e do professor, aquele tradicional. Então, tem muito professor que, como eu disse lá no comecinho, está baseado só no livro didático, está só focado em reproduzir aquele discurso, ele não vai atrás de outras fontes, ele não traz um debate historiográfico, dificilmente ele trabalha com fontes alternativas àquelas que o livro oferece, e ele deixa de ser pesquisador, né? Então, ele, em alguns casos, né, alguns cursos de formação, ele sequer tem disciplinas de pesquisa, né, no máximo disciplinas de graduação que tem esse fomento a fazer um trabalho com fonte, com documentação, mas em sua grande maioria, as disciplinas de estágio, de formação docente, elas são direcionadas para relatórios, né, elaboração de planos de aula, relatórios de docência, mas eles não relacionam o processo de pesquisa ao processo de ensino, né? Isso dificulta, por exemplo, a aplicação do estudo de fonte com a sala de aula, enfim, isso é um horizonte muito distante ainda. Eu vejo isso em vários colegas ao longo das andanças, né, das parcerias escolares que eu tenho. Há uma mudança, né? Vejo um processo de mudança gradual, mas ainda lento, mas que é preciso a gente entender que isso é um desafio que precisa ser superado ainda. Mas nem tudo são espinhos, né? Existem flores também nesse processo. Então, quais são as nossas potencialidades, né? Nossas possibilidades. Então, dentro dessas possibilidades, né, a gente tem, com o advento da internet, dessas amplitude do alcance da internet, você tem gradativamente, né, a abertura dos museus para o virtual, né? Essa é uma discussão que tá muito forte no campo da história ultimamente, né? A Europa já está bem mais que aqui, mas ainda assim é bom, que os museus, eles não são mais aqueles espaços antigos, fechados, antiquados, só abertos ao público na visitação, e você vai lá quando dá, paga 10 conto na entrada e aproveita. Esses museus, eles estão disponibilizando seus acervos, né? Pelo menos durante a pandemia, por exemplo, o British Museum, ele disponibilizou todo o acervo dele disponível gratuitamente para todo mundo, né? Obviamente que você não pode comercializar as imagens, nenhum dos materiais, mas para consumo, né? Para consumo interno, para consumo acadêmico, foi assim um absurdo de maravilha. O Museu do Louvre também tem feito esse processo, assim como o Metropolitan Museum dos Estados Unidos. Então, eu citei esses três aqui, né, como exemplos desses, que estão com esse processo de abertura, porque na minha dissertação de mestrado, 99% das fontes praticamente foram coletadas desses três museus. Então, eu não precisei fazer nenhuma viagem, eu só precisei ter internet, né, e baixar as fotos, né, baixar os materiais, e fazer o trabalho de coleta de informação. Vários desses museus têm peças, mas não tem descrição, não tem as fichas catalográficas, então você tem que ir fazendo cruzamento de fontes, né, se você for fazer um trabalho de pesquisa acadêmico, mas não é um impeditivo. Mas se o seu objetivo é fazer um trabalho apenas de docência, né, levar uma fonte documental para o aluno, os museus estão abertos para isso. Você vai lá, abre um museu, você tem a possibilidade de coletar as fontes visuais e fazer um trabalho detido com os alunos, né? Isso no computador, eu abro o site lá do museu com os meninos e a gente vai fazendo um trabalho de coleta das imagens. Geralmente isso que gera mais curiosidade para os alunos, né? Eu acho que é legal também ter esse processo de trabalhar a curiosidade do aluno para a gente inserir ele nesse ritmo de eu preciso analisar as fontes, né? Eu não preciso só coletar ou consumir alguma imagem porque ela é chamativa, mas eu consumo ela por ela ser chamativa, mas eu reflito sobre ela. Então, geralmente, eu faço esse processo com eles e geralmente dá muito certo. Junto a isso,
o crescimento dos portais especializados em divulgação científica, né, dos estudos em assiriologia, mas não só de assiriologia, né, então de outras áreas afins, de antiguidade como um todo, em português, né, aqui eu destaco, né, vou vender o peixe, fazer a propaganda um pouquinho, né, o próprio site do MAAT, em Natal, a gente já vem com ele já há alguns anos, né, de pesquisa, o trabalho começou em 2009, e a gente vem aperfeiçoando ele cada vez mais. Agora a gente está começando um podcast também, né? A gente já tem um Maatcast, está no ar, disponível nas plataformas virtuais, para quem quiser ouvir algumas entrevistas, né, sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas produções, né? Inclusive, essa semana farei a gravação do episódio falando sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Já tem lá o Elian e o Arthur, que falaram sobre as pesquisas de mestrado deles na área de egiptologia. Tem a entrevista com a Márcia também, falando sobre o próprio projeto do MAAT, então bem legal. Além disso, a gente tem muito material de análise de fonte mesmo, para professor, né? Tem resumos de livros, tem notícias, eventos, tem muita coisa legal lá no site, e isso ajuda bastante porque aproxima, né, o professor. Além desses, eu cito também o LAOP da USP, o LAPEMA da UBRA e o LEAL da UFR, da Federal do Rio Grande do Sul, né, que também são portais muito bem elaborados, né, que tem muito material de excelente conteúdo que vale muito a pena desenvolver, tá? E também um processo que nos últimos anos, né, sobretudo a partir de 2010, 2011, aliás, fazer justa referência a 2008, né, a partir de 2008 você tem a produção científica na área de seriologia em programas de pós-graduação, né. O primeiro deles é o Felipe Hassi Tacla, né, que foi o primeiro que defendeu um mestrado aqui no Brasil, que eu saiba, né, não conheci pessoalmente, mas ele foi o primeiro a desenvolver uma pesquisa de mestrado lá na USP, né, um material que, inclusive, foi uma das bases para me desenvolver o meu trabalho também, um trabalho muito bom, né, embora ele tenha desistido da área e tenha ido embora morar no Iraque. Acontece, né? E depois deles tem o pessoal do Sul, né? Como eu falei, hoje a gente tem a Anita Fattori, né? Que também está na USP, ela está pesquisando numismática, a Síria, né? É bem mais amplo, mas ela pesquisa a Síria e Sul da Mesopotâmia, né? Moeda, transações financeiras, bem na linha de trabalho do professor Marcelo Reid. Temos também a Janaína Zidebski, da Federal de Santa Catarina, que trabalha com questão de gênero, sobretudo mulheres, né? Assim como a Simone Silva da Silva, lá da UBRA, né? Orientando da professora Kátia Poser, que também trabalha com religião e com gênero, né? Mulheres, deportação, enfim. E eu estou aqui isolado no norte, né? Vindo diretamente da Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando com guerra, né, propriamente. Então, efetivamente, sobre guerra, né, no Brasil, só quem trabalha a guerra sou eu, né, a narrativa de guerra e de arquitetura. A Simone, ela também trata com a narrativa de guerra, mas ela trata voltada especificamente para a deportação de mulheres, então a questão de gênero não entra tanto nessa discussão de guerra, de violência, como eu entro, mas é um trabalho muito bom também. A Janaína, ela vai estar preocupada mais com a questão de gênero e religião, a Anita Fattori com numismática e o Felipe Hassi Tacla com a questão de um esquema decorativo, né, que se aproxima muito do meu trabalho, embora a gente tenha nossas diferenças de produção. Então, se você for colocar que de um tamanho que é o Brasil, a gente ter só 5 trabalhos de mestrado nos últimos 10 anos é um número muito restrito, muito restrito. Embora tenha um trabalho muito bom, tenha um trabalho muito bom por aí, né? Esse menino de Natal tem um trabalho muito bom, é bem legal ele, né? Gente boa pra caramba, mas a gente ainda tem um universo muito grande para explorar. Então, são possibilidades, fica aberto o convite para quem quiser entrar na área, né? Tem muita coisa para ser produzida ainda. E, por fim, né, eu trouxe alguns exemplos de como é que a gente trata essa iconografia, né? Eu trouxe só a imagem, não trouxe nenhum elemento a mais. Eu não vou fazer uma discussão aprofundada, mas a discussão basicamente é tentar identificar a figura do estrangeiro nessa iconografia, né? Quem seria esse estrangeiro? Então, geralmente, eu peço para os alunos eles refletirem sobre as posturas que aparecem na tela, né, na projeção, para que a gente identifique isso. Então, essa materialidade, depois, ela é trabalhada. Por quê? Qual é o grande problema? Dentro de um método científico, né, na minha dissertação de mestrado, eu não posso simplesmente discutir a imagem para depois discutir contexto, né?
Eu discuto contexto e discuto a imagem. Só que em sala de aula, se eu discutir contexto, o aluno ele geralmente não se concentra, pensando no ensino básico. Então eu discuto a imagem brevemente, depois eu discuto contexto, depois eu discuto a imagem de novo, de forma mais aprofundada. Então identificar, por exemplo, por que esse sujeitinho está no meio da tela, né, no meio da imagem, se ajoelhando e beijando os pés dos outros. Então, a narrativa já começa por aí. E por que eu começo sempre com essa imagem? Porque essa imagem é a imagem de sugestão do rei Jehu, né, um rei de Assíria, né, aliás, um rei de Israel se sujeitando ao rei Tiglat-Pileser III, né, que é esse que está de pé, né, com a mão para frente, esse barbudo próximo da frente. Isso, esse daí. Então, esse é o rei assírio, Tiglat-Pileser. Atrás dele, ele está acompanhado por um eunuco, né, um serviçal que está ali com ele. Ele está, dessa vez, segurando um abanador, mas essa é uma estética que vai se reproduzir várias vezes, né? Pode ser um palho, né? Pode ser um guarda-chuva grande para proteger ele. Às vezes é um balde de água com um lenço. Então, às vezes ele está segurando um arco numa caçada. Então, é uma estética que vai variar em alguns elementos, mas ela geralmente se recompõe dessa forma. Aí você tem o rei no centro, né, se ajoelhando, mostrando o sinal de respeito e sujeição, e atrás do rei, né, do rei ajoelhado, você vai ter as figuras, né, os emissários estrangeiros vindo juntos, todos eles em sinal de respeito, né, um conversando, lá, esse aí, o último da ponta, com essa mãozinha, né, que é uma mão, o que a gente chama de mão posta, né, que é na estética assíria, é a estética da reprodução de respeito, de você se apresentar diante de uma realeza de forma respeitosa. Então, essa mão colocada dessa forma, ou uma mão postada, né, em sinal de súplica ou de bênção, né? A de súplica com essa mão espalmada, com a palma para cima, realmente, como esse mais ao centro, ou isso, essa mão espalmada assim, ou essa mão, esse no caso do meio é um serviçal, então ele não faz postura de mão, mas os dois barbudos eles fazem porque eles são dignatários, então eles têm que mostrar respeito pelo rei. Então você tem uma série de narrativas que são construídas. E aí qual é a pergunta que eu faço depois de fazer essa apresentação para os alunos? O que é que essa imagem significa? Imagina agora, se coloca aí no papel das figuras. Aí os alunos começam a expressar efetivamente o que eles pensam, o que eles imaginam ser, e a gente começa a construir uma narrativa sobre a imagem, qual é a narrativa visual. E a partir daí eu vou colocando, olha, essa imagem estava em tal palácio, ela ficava em tal lugar, ela tinha tantas pessoas que passavam na frente dela, e aí a gente vai construindo uma imagem sobre o passado. E aí a pergunta que fica para os alunos e esse estrangeiro, qual a figura dele? Esse estrangeiro, ele é bom ou ele é ruim? Ele está feliz ou ele está triste? Né? E isso vai construindo narrativas. Por quê? Porque quando eu coloco uma narrativa como essa, né, essas narrativas de guerra é legal porque se dá para fazer pelo menos dois lados. Então, divida a sala na metade, sabe? Metade da sala vai pensar como rei assírio, a outra metade como rei estrangeiro. E aí você começa a inserir a narrativa dentro desse processo de dizer assim, então, bom ou ruim vai variar de quem faz o discurso, né? Para o rei que está lá prostrado no chão, tendo que beijar os pés dos outros, né? Perdendo a liberdade, virando vassalo, não é legal, não. Eu queria que o outro se lascasse, né? Como os meus alunos costumam dizer. Mas pro rei assírio, nossa, tá super massa. É isso mesmo, tem que me respeitar. Sou forte mesmo, meu império é massa, domino todo mundo. Se não respeitar, vai pro pau, vai pro cacete, né? Então tem essa consolidação. Né? E essas narrativas, essa estética, ela vai se reproduzir. E qual é o mais legal desse processo quando a gente vai para a sala de aula? Porque quando a gente começa a passar a segunda, terceira, quarta imagem, os alunos já começam por eles mesmos já a darem as respostas, sem eu precisar fazer esse processo de quem é a figura tal, quem é a figura tal, e eles já vão consumindo essa narrativa visual de forma já bem consolidada. Então a gente tem algumas outras imagens, isso aí a gente pode passar rapidamente, né? Que essa, por exemplo, a imagem de guerra propriamente dita. Então, você vai ter, de novo, a narrativa, né? E eu costumo brincar com os meus alunos, eles precisam ler as imagens como se fosse um gibizinho, né? Então, ela tem um sentido da imagem. Então, a imagem, se ela está da esquerda para a direita, você lê da esquerda para a direita. E se ela está da direita para a esquerda, você lê da direita para a esquerda. É igual a um texto, né? Por isso que eu falei em ler as fontes, em estudar a narrativa visual. Então, você vai ter o rei na carruagem, né? Com seu arco e flecha, atacando uma fortificação do outro extremo da cena.
Então você vai ter soldados, né, junto com o rei nesse carro de guerra, os arqueiros e tudo mais, que é os que dão a proteção. Então já era parte da estratégia militar, né? O rei ia ao campo de batalha, geralmente ele era um arqueiro, mas percebam que ele tem uma lança também, ali do lado da carruagem, perto da cintura dele tem uma lança, né, que é para o caso de acabarem as flechas, ele ter outras alternativas. Você tem ao lado dele o cocheiro, né, que segura as rédeas, mas você também tem um escudeiro, né, atrás dele, dando proteção de retaguarda, né? Então, geralmente ele é quem vai repassar as flechas, vai estar com os escudos e vai dar proteção ao rei. E no restante da imagem, você tem lá na parte central acima, você vai ter os soldados, né, dois soldados segurando um terceiro, né, um homem, né, naturalmente é um estrangeiro em potencial, porque a Síria, né, enquanto padrão estético, os assírios eles jamais representaram um soldado assírio sequer sendo derrotado. Nesse caso aí, por exemplo, tem a decapitação, né? Então tem o valor ritual da cabeça. Então, para que você quer a cabeça? A cabeça é a identidade do inimigo. Então, a prova da vitória sobre o inimigo é a contagem das cabeças. Então, você vai ter algumas representações onde você vai ter montanhas de cabeças, né? Um processo de contação de derrotados, que começou com os assírios, né? Os assírios já faziam isso, mas outros povos também fazem, né? E na fortificação você vai ter os soldados, né, os arqueiros, tentando se defender do poderio assírio. Qual é o grande fator, né, legal dessa imagem? É que os alunos eles sempre me perguntam, mas por que o rei é sempre maior do que o resto do povo? Né? Os inimigos parecem bem miudinho, é tentativa de perspectiva, de distância? Não é. É padrão de poder mesmo. Então você vê lá embaixo, você tem os soldados, os assírios mesmo, bem pequenininhos. Na fortificação, os soldados estrangeiros também são pequenos se comparado ao tamanho do rei. Isso é uma narrativa, né? Isso é uma intencionalidade. Então você vai ter esse processo de consolidação dessa narrativa de poderio assírio diante da derrota iminente do estrangeiro. E aí, geralmente, o que eu pergunto aos meus alunos quando eu apresento essa imagem é: imagina que você chega no palácio, você é estrangeiro, você está tendo uma treta com o rei assírio. Você entra no palácio e vê um negócio desse tamanho aí, é 1,20 m por 80 m, onde ele está representando que derrota, decapita, e você sabe que isso é verdade porque você já ouviu falar sobre isso. Você vai se colocar como inimigo desse rei, ou você vai tentar conversar, tentar ter uma vantagem de forma diplomática? Todo mundo diz que quer ser diplomático, porque sente medo, e é essa a intencionalidade da narrativa. Então você sai de uma estruturação de narrativa onde, nossa, eles são violentos mesmo, olha como eles matam, como eles decapitam as pessoas, para uma narrativa onde, caramba, eles estão ali mostrando o poder, e é por isso que os inimigos não lutam contra eles. Oh, que inteligentes que eles são. Então tem um pouco dessa estruturação, né? Que vai se repetir em outras textualidades, né? Um outro exemplo, ó, eu falei agora anteriormente da contagem de cabeças, você vai ter os soldados empilhando as cabeças, né? Então essas duas imagens elas são complementares, tá? Elas ficavam, como eu disse, é uma história em quadrinho, então um é o complemento do quadro da outra. Você vai ter o rei dentro dos carros de guerra já depois da guerra, voltando, e à frente dele os soldados organizando o campo, né, contando as cabeças, tem o pessoal segurando as cabeças dos inimigos nas mãos, né, sinal de vitória, então venceram a guerra. E uma outra prova que essa guerra foi vencida é no topo lá do centro do relevo, você tem um abutre, né, que além de ter uma mensagem religiosa, é a prova de que um abutre segurando a cabeça inimiga, que é uma prova que o rei venceu, mas venceu com o reconhecimento, né, e o apoio dos deuses, né? Os abutres só acompanham os vitoriosos, né? Então, essa estética narrativa oriental diz isso. Então, não é só uma vitória pela vitória, não é só uma vitória porque é o exército mais forte, é uma vitória porque, além de ter um exército mais forte, os deuses também aprovam essas vitórias. Então você começa a construir uma narrativa de poder, que também é uma narrativa religiosa, e aí você vai ter um fortalecimento dessa estrutura narrativa de forma bastante consolidada. Então é bem por aí. Na próxima imagem, a gente tem um outro tipo de expressão de vitória, que é a da deportação, né, e dos botins. Então, você tem uma estética, né, o que a gente chama de fila processional, né? Então, você vai ter os estrangeiros amarrados, né, com suas mãos amarradas, presas, caminhando de volta.
e soldados, né, conduzindo essa procissão, tanto de prisioneiros quanto de butim, né? Então, esses vários objetos no topo, eles querem representar que houve coleta de butim. Então, são vários objetos, né, da narrativa que eles coletaram nessa região vencida. Então, o processo de guerra, a guerra ela não é o primeiro objetivo, mas quando ela é praticada, ela não é uma guerra de devastação. Ela é uma guerra de deportação, quando essa cidade, essa região inimiga, ela é muito ofensiva, né? Então você precisa pacificar, e uma das formas de pacificação é a deportação, e você cobra butim, né? Você cobra imposto, né? Que é isso, enriquece o império e enfraquece a localidade. Então é a estratégia diplomática que a Síria aplicava, mas não é só a Síria, né? Vários outros povos também vão aplicar esse mesmo mecanismo, e não é por conta disso que a Síria é mais ruim ou menos ruim que outro povo. É uma prática convencionada de diplomacia na antiguidade, isso é ok. Então, quando você insere esse processo dentro de uma narrativa, você desqualifica, por exemplo, esse discurso de que a Síria era voraz pela guerra, praticava a guerra pela guerra, e ela não é exatamente isso, tá? E eu acho que tem mais um, né, para finalizar, isso. Que é essa daqui, por exemplo, eu coloquei, né, é o mesmo cenário, né, só que ela está agora numa mesma cena. Você vê dois quadros, né? Você vê de um lado a guerra acontecendo, né? O rei com seu arco, né? Os escudeiros, o pessoal junto ali defendendo o rei, enquanto ele está batalhando contra os inimigos que naturalmente serão derrotados, né? Já estão sendo derrotados. E a prova que essa derrota já está acontecendo é o outro lado da cena, onde você tem um soldado conduzindo um trio de mulheres, e uma dessas mulheres com uma criança, né? E lá acima também a condução de animais como butim de guerra. Essas imagens, especificamente, esse tipo de imagem é o que a Simone Silva da Silva trabalha na dissertação dela, né, no trabalho dela, que é como as mulheres são representadas nos relevos neoassírios, né, de qual a participação das mulheres, a relação que elas estabelecem nesse cenário de deportação, porque, infelizmente, né, dentro da estrutura narrativa que os relevos participam, basicamente as mulheres só aparecem quando elas estão sendo deportadas, quando elas estão derrotadas, né? Se você dá um zoom, quando você pega uma imagem de alta qualidade no museu, você dá um zoom, você vê o detalhe, assim, as mulheres com a cara de sofrimento, de derrotada, de vítima mesmo dentro do processo. Então isso obviamente constrói um discurso, e esse discurso ele tem uma significação. Então analisar gênero na antiguidade a partir dessas imagens, por exemplo, pode servir para a gente pensar, por exemplo, o paralelo dessas mulheres tristes e sofridas com as mulheres deportadas na Síria atualmente, na guerra da Síria. Então, as mulheres e as crianças que perdem, são desterritorializadas por conta das guerras. Então, isso também é uma possibilidade de aproximação. Então, vale muito a pena investir nessas fontes visuais, por exemplo, utilizando ela como um discurso material. E acho que por último, né, acho que eu coloquei uma última também, que é mais esse cenário de batalha mesmo, o cenário da derrota, né? A derrota, ela é inevitável, e essa imagem, ela é impressiva, principalmente por conta de ela ser uma das poucas, né, dentro desse recorte temporal que eu trabalho, que é a do empalamento, né? Então você tem o rei na batalha, você tem um carro de guerra, né, um tanque de guerra na frente do rei, bem menorzinho, e lá na colina você tem o palácio, né, no centro, e do lado do palácio você vai ter o palácio sendo atacado pelos arqueiros, do lado do palácio você vai ter a figura de corpos empalados. E essa imagem ela é extremamente impressiva, porque foi justamente por imagens como essa, por narrativas como essa, que você vai ter a reprodução daquele discurso de que a Síria era torturadora, cruel, voraz, não tinha pena de ninguém, empalava as pessoas, sendo que esse tipo de tradição ela é extremamente rara. Por que ela é rara? Porque o empalamento ele tem uma finalidade discursiva muito forte. Geralmente empalavam os líderes das revoltas quando a revolta era muito grande, né? Então você não empalava qualquer pessoa, não chegava na cidade, tinha 30 mil pessoas, você ia lá e empalava 30 mil, não era isso. Você pegava uma revolta quando era muito grande, uma região muito estratégica, que você precisava pacificar, e aquilo estava bem difícil de ser pacificado. Geralmente o rei assírio mandava o seu príncipe para lá, por exemplo, para se tornar príncipe regente, né, para tentar pacificar pelo poder, né, pela figura.
Quando não dava certo, tinha a prática da guerra, e se houvesse reincidência, aí sim, aí você tem a prática do empalamento e, por extensão, né, em último caso, em penúltimo caso, na verdade, a deportação, que era uma possibilidade, uma deportação de parte da população, não era todo mundo que era deportado, e mesmo assim, se permanecesse essa zona conflituosa, aí sim, a guerra de destruição total, que essa sim, bem rara, em último caso, não tinha vantagem econômica para ser praticada, né? Mas, infelizmente, quando a gente não está analisando a narrativa visual pela narrativa visual, pelo que ela oferece, de materialidade, discurso e fonte, a gente acaba recaindo em ser rápido e rasteiro em analisar a fonte pela fonte como uma ilustração, um retrato absoluto da realidade e dizer, olha, os assírios, eles vão lá na cidadezinha, eles atacam todo mundo, decapitam todo mundo e empalam todo mundo. E isso não é uma verdade. Historicamente, não é uma verdade. Então, inserir a narrativa visual dentro de um contexto de produção, analisado pela sua materialidade visual, ela é fundamental para a gente entender a realidade dos fatos. Senão, a gente vai acabar continuando a construir uma história alijada, desatualizada, limitante e preconceituosa, que eu acho que são adjetivos que não cabem jamais e de forma alguma para um trabalho sério de um professor de história ou para um pesquisador de história. A gente precisa transcender essas limitações para, enfim, poder produzir ciência séria, comprometida, voltada para a formação ampla, diversa, plural e, sobretudo, qualificada dos nossos alunos e dos nossos colegas. Então, é bem por aí. Beleza, gente? Então, deixei as referências dos textos que vocês viram também, né? Tem muitas outras coisas, tá? Eu citei, por exemplo, um dos meus artigos publicados a partir da realidade do trabalho da dissertação, mas tem a dissertação, tem porrada de outras coisas que vocês podem ampliar, beleza? Aqui, pronto, cheguei. Beleza, perfeito, Juan, perfeito. Eu anotei um monte de coisa que você falou, um montão, mas vamos abrir para o debate. A parte que é a melhor parte, né? Eu acho. Pois vamos ver aqui no chat, que como eu estava lá, eu nem vi aqui como é que estava o negócio aqui. Tem erro não, Ícaro, estou vendo aqui que você estava com o microfone, tem erro não, eu consegui resolver. Tá gravando sim, tá tudo gravado aqui, mas estava travando, sim, estava travando um pouquinho, mas acho que não teve problema, deu para entender tudo. Nós temos aqui 2 perguntas do Jardel. Né? A primeira está aí, na iconografia síria sobre os estrangeiros, estes eram sempre representados como outro, bárbaro. Aí nessa mesma esteira, ele continua, o discurso deuteronomista sobre os assírios diz respeito ao relato bíblico, mais especificamente ao Antigo Testamento? Tá, vamos lá. Primeiro, a tua primeira pergunta. Fundamental, e eu acho muito legal essa pergunta, porque ela dá a possibilidade, por exemplo, de eu contar um pouquinho da narrativa de como eu levei ao desenvolvimento desse tema, tá? Eu inicialmente, né, eu já contei essa história várias vezes, né, é um motivo de risada para todo mundo, mas a minha vida acadêmica de pesquisa em Mesopotâmia, ela começou com prostituição, né? Então, eu comecei a pesquisar prostituição na Babilônia e eu estava achando um tema legal, porém, né, eu analisava a Babilônia a partir de um discurso de Heródoto. Então, era um discurso de alteridade. Então, basicamente, minha formação inteira de graduação, ela teve uma discussão de alteridade e identidade muito forte. Então, eram temas muito bem próximos de mim. E aí eu comecei a me revoltar com aquilo. Né? Eu parei, não quero pesquisar prostituição porque é limitante, não tem desenvolvimento. Né? Embora, por exemplo, a Anita Fattori, que eu citei mais cedo, ela trabalha com essa questão, tá? Ela trabalha com prostituição sagrada, inclusive fica como dica. E eu simplesmente disse, não, eu não quero falar sobre os outros, né? Eu não quero ser a construção desse outro, então eu quero pensar no objeto pelo objeto. E aí eu fui pesquisar a Síria. E quando eu comecei a pesquisar a Síria, eu comecei a me preocupar justamente com isso. Os assírios, eles tratam os outros como outros mesmo, ou existe uma abertura? E o que é o mais legal de tudo é que, embora, e aí assim, vamos lá, essa pergunta ela é emblemática por quê?
Porque na iconografia, né, analisando especificamente a reprodução imagética, os estrangeiros, eles sempre serão os outros. Porém, a narrativa, né, toda a produção de fontes que foram feitas pelos próprios assírios, e aí, tabletes, contratos, cartas e acordos diplomáticos, então o restante dos conjuntos de fontes nos apontam que a Síria era um império extremamente aberto ao estrangeiro, no sentido de ser incorporado, por exemplo, ao exército. Isso aparece na iconografia também, algumas estilizações. Então, por exemplo, o exército assírio, a infantaria assíria, ela era formada majoritariamente de estrangeiros. A cavalaria assíria, ela era formada por uma parcela consideravelmente de árabes, assim como foram incorporados fenícios e uma série de outros, né, de outros povos. Então, arqueiros, por exemplo, arqueiros são de Urartu, né, que é um povo rival da Síria, mas eles eram incorporados no exército. Então, na iconografia, por mais que você seja estrangeiro, se você está no exército assírio, você é representado como assírio. Se você é estrangeiro porque você está no cenário de oposição, você vai ser representado como outro mesmo, como bárbaro. Então, existe essa construção de alteridade, mas vale a ressalva de que a Síria, né, o exército, o império, incorporou não só pessoas como táticas militares de guerra, e incorporou também estéticas de composição imagética. Por exemplo, aquele tanque de guerra que apareceu no relevo, ele é uma incorporação estrangeira. A incorporação das carruagens, por exemplo. A Síria vai ser o primeiro grande império a aplicar a carruagem, né, a usar carro de guerra com tração duplo animal. Né? Então, em um certo período até de uma parelha com três animais. E nenhum outro império fazia isso. Então, as guerras eram feitas a cavalo montado. Né, quando muito se usava cavalo montado, que é o caso dos árabes, por exemplo. Então, a Síria não, ela aplica carros de guerra com dupla parelha ou tripla parelha de cavalo, vai aplicar o uso dos arqueiros, vai aplicar, por exemplo, o uso dos tanques de guerra, e os tanques de guerra são geniais, porque embora eles pareçam aquele negócio quadradão, tem um ariete na frente, mas ali também tem água e tem piche, porque eles ateavam fogo, então eles tentavam romper as portas, e quando eles não conseguiam, eles ateavam fogo naquilo. Então, literalmente, eram táticas de guerrilha mesmo, de cerco. Então, na estética, na composição, se você for tentar identificar dentro do Império Assírio, se tem algum estrangeiro, você não consegue, porque tem uma reprodução de um padrão estético. No entanto, a gente sabe que tem comparação de estrangeiro nesse exército. Mas, né, no caso dos estrangeiros, sim, a composição é sempre desse outro, desse bárbaro, porque está em jogo um discurso, uma narrativa muito forte do eu contra eles. Então, se você está do meu lado, você está comigo, então você não é estrangeiro, você faz parte do eu. Né? Então, se você é adversário, você é inimigo, essa guerra também é uma guerra cósmica, religiosa, então você está no campo do outro. Então, tem essa construção narrativa, assim. Sobre o discurso deuteronomístico, não é o Antigo Testamento como um todo, tá? São alguns livros, né? Sobretudo, por isso que a gente fala de tradição deuteronomística, então você tem uma fração, uma margem para mais ou para menos, mas geralmente a gente está citando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, vai aparecer algumas discussões em outros livros, naturalmente. Então, por exemplo, eu tenho a monografia do meu bacharelado, eu discuto Isaías, né? Os vários Isaías que tiveram. Né? Eu vou discutindo as camadas de texto que vai ser feita sobre a Síria. Então, por exemplo, eu tento desconstruir, dentro da narrativa, dentro dessa tradição deuteronomística, eu tento desconstruir esse discurso de que a Síria é cruel, torturadora e maltrata, enfim, esse discurso totalmente negativo. E qual é a grande questão? Por que eu trabalhei com Isaías? Porque Isaías ele foi contemporâneo à invasão à Síria ao reino de Israel. Né? Aquele primeiro relevo sobre Jehu, que ele está lá se prostrando diante do exército, tem todo um contexto histórico envolvido naquilo. Né? Israel estava ameaçado por povos estrangeiros vizinhos, o império mais forte da proximidade era a Assíria, então existia a possibilidade de você se colocar como vassalo da Síria, porque isso garantiria um ponto muito forte de defesa. Né? Então a Síria passaria a dominar esse território nominalmente e defenderia Israel. Que é isso que acontece. E o que acontece em Isaías? Isaías, no começo da sua narrativa, né, no começo da narrativa bíblica sobre os assírios, ele vai defender essa ligação. Né?
é uma bênção que está vindo, é Deus que vem nos proteger, porque os inimigos estão querendo nos sufocar aqui, e vai vir a defesa, é a salvação e tudo mais. À medida em que o tempo vai passando, né, e o Isaías morre, e vem o segundo Isaías, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto Isaías, são seis, supostamente são 6 Isaías que compuseram o livro como um todo, mas à medida em que os Isaías vão se alterando, né, as figuras vão se alterando e o tempo vai passando, esse discurso vai mudar. E aí vai estruturar uma narrativa onde, então, essa salvação assim, não é bem uma salvação, porque a gente está aqui sofrendo, a gente está escravizado do mesmo jeito, né, a gente não se escravizou por Damasco, mas a gente se escravizou pelos assírios, eles são ruins, e vem aquela coisa, e vem uma crítica interna também, né, nós deixamos de rezar, nós perdemos nossa fé, nós estamos nos convertendo à estética e à cultura do estrangeiro, e aí Deus está nos castigando, né, nós temos que voltar à nossa fé original, e vai vir o leão de Judá, que vai vir nos salvar. Então tem todo esse jogo narrativo, sim. Né? Então, mas não é o Antigo Testamento como um todo. Né? O que a gente vai ter aí, sobretudo, do 8º século até o 6º século antes da era cristã. Que livros compostos nesse período que compõem, em alguns casos, né, não são todos, tem alguns livros contemporâneos que não citam, mas geralmente é uma parcela restrita, né, de contemporaneidade que vai citar isso, e alguns outros posteriores vão citar, mas elas vão citar na reprodução de arquétipo. Então, ouvi falar, a tradição oral me trouxe, eu incorporei no texto, mas não era contemporâneo, já era uma narrativa secundária. Então, esse discurso ele vai ser formulado dessa forma. A Bíblia em si, né, ela não é um problema. E assim, eu quero fazer essa ressalva, porque geralmente a gente entra nesse ponto e tem as pessoas que têm a sua fé, a sua religião, acompanham, e não é o problema. Então, esse não é um discurso antibíblico, tá? A Bíblia ela é fundamental enquanto uma fonte histórica. Qual é o grande problema? Você usar esse relato bíblico como uma verdade absoluta dentro do processo histórico. E aí é isso que, quando a gente fala em tradição deuteronomística, vários dos historiadores e antiquistas do século XVIII e XIX se ancoram nesse discurso bíblico como uma verdade absoluta e constroem a narrativa a partir dessa fonte, sem haver um debate de fonte. E por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, a Assíria ela tem vários relatos sobre as diversas campanhas, diversas batalhas militares, e ela deixou isso documentado, muito bem documentado, inclusive. Só que os inimigos não se perpetuaram no tempo. Né? Então, você tem muito pouco registro dos povos estrangeiros que foram derrotados. Então, você tem algumas cartas, você tem documentos de diplomacia, mas de forma documentada, ampla e bem organizada, só os judeus deixaram. Né? Então, você vai ter um único discurso de um único povo que foi derrotado, construindo um discurso sobre o povo que o derrotou. Esse discurso não ia ser um discurso romântico, não ia ser um discurso favorável, 100% positivo, pelo contrário. Então, esse é o grande problema. Então, você vai... como se a gente fosse pegar, trazendo um pouco mais para o presente, você pegar a relação entre Estados Unidos e Irã, por exemplo, e você construir toda a narrativa do evento histórico a partir só do discurso americano ou só do discurso iraniano. Então, naturalmente, é uma narrativa completamente alijada, extremamente tendenciosa, que não faz sentido, não chega nem perto de um trabalho sério de comprovação e de debate de fonte. Então, esse é o grande ponto. É entender que essa narrativa ela foi formulada a partir de uma tradição e desprezou outras fontes. Então, quando eu trago a discussão sobre os relevos, que eu trago a discussão sobre outras fontes, até mesmo sobre o Isaías, é para estabelecer esse debate, né? E além extrapolar o que o discurso da fonte nos colocou. Então, é bem por aí. Tem outras duas questões aqui que eu achei também bem legais. É do Eduardo Santos, que coloca: professor, então posso dizer que as imagens tinham como função a transmissão do poder militar neo-assírio? Função política, econômica e propagandística? Aí o Ícaro também, nessa mesma, quer dizer, numa linha semelhante, pergunta: qual seria a importância ou influência da religião na guerra? Né? E a representação iconográfica desses deuses era semelhante à dos reis? Você mencionou não era um abutre, era um urubu, não? Era um abutre. Um abutre. Uhum. Isso. Então, vamos lá. Primeira do Eduardo, uma pergunta extremamente interessante, é exatamente isso, Eduardo. Eu tenho, lá no final da dissertação, depois de já ter escrito quase 200 páginas, eu coloco uma imagem, que é o que estrutura todo o debate. Tá? Eu vou tentar reproduzir o discurso que essa imagem ela coloca. É um esquemazinho que estrutura uma área conceitual fundamental na dissertação, que é a teoria dos sistemas.
tá? Teoria de sistema de um biólogo, né, búlgaro chamado Ludwig von Bertalanffy. Ele diz que um sistema é formado por um ciclo que se retroalimenta e que se perpetua ad infinitum até que esse sistema seja necrosado pela falta de alimentação, tá? Que ficou popularmente conhecido como feedback, né? Eu prefiro retroalimentação. Então, o que acontece? Na narrativa, na forma de pensar dos assírios, tá? Dentro da esquemática de pensamento assíria, você vai ter a narrativa começando com os deuses. Tá? Então, tudo começa com os deuses dentro da macrovisão, da cosmovisão assíria. Então, os deuses escolhem os reis. Os reis são os sumos sacerdotes dos deuses em terra. Eles não são deuses, diferente de outras civilizações. Eles são apenas agentes dos deuses. Então, os deuses escolhem os reis são os seus sumos sacerdotes, e a função desse sumo sacerdote em terra, além de controlar o poderio militar, é também controlar a relação religiosa, econômica e política. E aí, como é que isso se consolida? Pratica-se a política, desenvolve-se o exército, garante o poderio financeiro, e isso vai levar à construção de palácios, tá? Então você constrói palácios, mantém as rotas comerciais abertas, explora o comércio, não deixa ninguém passar fome, pratica a justiça e o império vai estar rico e feliz. Se o império está rico e feliz, eu preciso demonstrar isso. E aí eu construo palácios ainda maiores, e eu decoro esses palácios. E eu decoro esses palácios com motivos que reforçam esse discurso. Com imagens de guerra, onde eu sou sempre vitorioso, com imagens religiosas, onde o rei me abençoa, com imagens administrativas, onde os emissários estrangeiros me respeitam, e, consequentemente, eu abro esse espaço, né, porque essas representações elas são feitas em um espaço público do palácio, então quem tivesse acesso ao palácio ia ver, e, consequentemente, esse discurso ia ser entendido, e aí, uma vez que esses relevos eles são vistos pelos emissários estrangeiros, esses estrangeiros entendem a mensagem. Opa, não posso bater de frente porque isso aqui vai me gerar um problema. Então, eu começo a respeitar o rei, que, consequentemente, mantém o poder, que vai continuar enriquecendo porque as rotas vão estar abertas, vai ter recebimento de impostos, consequentemente vou construir mais palácios, mais imagens, o rei continua poderoso, o deus continua mais poderoso ainda, e existe o que um historiador italiano, que é o Mario Liverani, né, um dos antiquistas mais tradicionais, Mario Liverani chama de imperialismo religioso, que além de uma espécie de imperialismo militar, onde você vai e domina territórios, você vai e domina a economia, você também domina a religião, porque à medida em que o império expande, a religião também expande, porque esse imperialismo ele não é só nominal, ele também é um imperialismo cultural, arquitetônico, estilístico, político. Então, sim, as imagens têm essa função de transmissão de poder, elas têm essa função propagandística, e ela tem todas as funções, religiosa, cultural, política, econômica, tudo isso. É exatamente isso, tá? Sobre a importância e a influência da religião na guerra, né? A iconografia se é parecida. Então, vamos lá. Eu defendo, dentro da minha dissertação, a teoria de que as guerras assírias elas são guerras ordálicas. Tá? Por que guerras ordálicas? Porque elas não são guerras de destruição. E isso só é possível perceber isso, entender isso, quando a gente entende o cenário cultural e o cenário mental que a filosofia assíria tem para o período. Então, por exemplo, diferentemente da nossa concepção de tempo, né, que o nosso tempo é linear e sempre prospectivo, ele é sempre para frente, a concepção de tempo mesopotâmica ela é retrospectiva. Então, a função é sempre, o tempo ele é cíclico, então é sempre caminhar e voltar para o começo, é sempre um tempo de reestabelecimento de ordem. Então, o processo original da formação do mundo, dentro da cosmogonia mesopotâmica, e a Síria não é diferente disso, do caos emanou a ordem, e essa ordem foi estabelecida pelos deuses, e os deuses criaram os homens. Então, essa é a narrativa. Então, o caos é original, produzido uma ordem pela divindade, e os homens foram criados pelos deuses para manter essa ordem. E, obviamente, vai haver uma desordem. E essa desordem ela vai possibilitar o retorno à ordem. Então, é uma filosofia muito bonita e isso serve para a vida da gente. Então, a sua vida está uma merda, não se preocupa, vai melhorar. Né? Porque tudo é cíclico nessa desgraça. Então, a questão
para os assírios é desse retorno à ordem, né? E aí, na Assíria, eles têm dois conceitos, né? É uma ordem que é terrena, plana, que é jurídica e econômica, que eles chamam de Misharum. Então, o rei ele tem a obrigação de estabelecer a Misharum, que é, eu vou até digitar o termo no chat, que é uma finalidade plenamente terrena, tá? A Misharum, que é a ordem terrena, e a segunda, que é a Kitum, que é uma ordem cósmica. Seria algo parecido com o que tem no Egito. Lá no Egito... Foi errado, peraí. No Egito você tem Maat, né, que é a ordem terrena, enfim, equilíbrio, paz e tudo mais. Na Assíria, esse conceito de ordem está dividido em dois, né, a Misharum e a Kitum. A Misharum terrena é econômica, então, por exemplo, o império tem que estar livre, tem que estar economicamente bem, ninguém pode estar passando fome. Se tudo isso está acontecendo é porque o rei está fazendo um bom trabalho e Deus está abençoando, né, dando abundância na agricultura, na colheita e tudo mais. E, obviamente, se ele faz isso no plano terreno, o plano divino também está ok, que é a Kitum. Então, as duas estão conectadas, mas elas não são a mesma coisa. Kitum é essa ordem cósmica, é quando Deus está feliz, quando ele abençoa a abundância, quando ele não manda praga, ele não manda epidemia, ele não manda doença. Então, tudo está certo. Se acontece algum desses desajustes, por exemplo, o império está bem, está legal, aí lá numa cidadezinha, longe pra cacete, começa uma desordem, é porque alguma coisa na Kitum deu errado. Né? Alguma coisa na ordem cósmica, algum ritual deixou de ser feito, alguma coisa está falhando e o rei precisa estabelecer essa ordem. Se ele tiver a capacidade de estabelecer a ordem por meio da diplomacia ou da guerra, então o Deus foi pacificado, porque os rituais têm que ser feitos e tudo mais, então a Kitum foi pacificada e foi restabelecida. Se a guerra aumentar e o rei for derrotado, por exemplo, já aconteceu, né? O rei Sargão II ele morre em um campo de batalha, então significa dizer que os deuses não estavam contentes e naturalmente a derrota é um castigo divino e aí vai vir outro deus para ocupar esse espaço. Então a religião ela é fundamental dentro do pensamento e da organização sistêmica do próprio império. Não tem como você pensar absolutamente nada para a Síria sem ter vinculação com a religião. Desde a guerra até a alimentação, o almoço. Tudo tem a ver com religião. Porque se os deuses não estão felizes, não tem colheita. Se não tem colheita, tem fome. Então, tudo isso está relacionado. Sobre a representação religiosa, geralmente, essas representações religiosas na iconografia, ela está feita a partir de simbologias. Ela não tem o rei representado de forma direta. Não tem os deuses representados de forma direta conforme o deus lá aparece. Então, você vai ter em alguns relevos, uma estilização chamada disco solar alado, né, que é uma composição, né, é um disco redondo, naturalmente, com asas espalhadas lateralmente, e no centro desse disco você vai ter uma figura, um homem de barba longa, reproduzindo o mesmo gesto do rei. Ou as mãos postas, né, em proteção, na direção do rei, pode ser assim ou pode ser assim, né, então vai variar da composição, ou segurando um arco, né, no campo de batalha. Então, por exemplo, numa imagem de campo de batalha, o rei está lá com o arco atirando no inimigo. Aí vai ter um disco solar em cima, com essa mesma reprodução de um homem fazendo isso. É Assur. Tá? É uma composição, o disco solar, ele é naturalmente, é um arquétipo de representação do deus Shamash, que é o deus da justiça do sul da Babilônia, Deus Sol, né, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento na formação de vocês, a Assíria ela reatualiza esse símbolo e faz essa composição colocando Assur, que é o deus da guerra, né, o deus supremo para os assírios, é o líder do panteão assírio. Então você vai ter lá essa composição estilística do deus, reproduzindo um cenário de proteção e de reconhecimento do rei. Mas você vai ter outras representações, por exemplo, a coroa do rei tem um tocado de chifres, né? A gente não vê assim de forma mais ampla, mas se você pega uma imagem no Museu do Louvre, por exemplo, você consegue dar um zoom bem de alta qualidade, e você vê que tem um tocado de chifres logo acima da testa, que é uma simbologia do deus Ninurta. Né? Deus Ninurta é o deus da força, né? Um deus muito importante dentro do panteão também. De várias representações você vai ter o que a gente chama de Apkalu, né? Que é isso aqui. Tem duas composições principais do Apkalu, são gênios alados. Então, são homens, né? São a figura masculina, com túnica, tem as asas, naturalmente, né? São alados, tem um tocado de chifres também, mas o rosto ele pode ser de um leão, né? Geralmente é de um leão, mas também pode ser de uma ave.
tá? Então pode ser um abutre, inclusive. Então você vai ter essas estilizações, essas simbologias. Esses gêneros, eles têm a função tipicamente protetiva, tanto é que na maioria das vezes eles vão estar segurando um baldezinho com água ritual e uma pinha, né? Vão estar abençoando o rei. Você vai ter também algumas representações de árvores sagradas, né? Geralmente uma tamareira, que são símbolos de abundância, ligados à deusa Ista. Então você vai ter diversas simbologias religiosas que vão aparecendo nos relevos, que vão compor esse cenário de vinculação religião e vida cotidiana também. Então a religião ela não se desprende em momento algum do restante das narrativas e, consequentemente, ela tem um significado extremamente importante. Então a gente não pode desmembrar, a gente não pode esquecer, né? Que é o grande problema que a gente tem na nossa sociedade contemporânea, que a gente engavetou tudo, né? É política que não se mistura com economia, que não se mistura com religião e tudo mais, mas na prática das civilizações ocidentais isso é tudo uma coisa só. Então a gente tem que olhar as multifacetas do processo e tudo está relacionado. A gente tem aqui outra, nossa, quando tiver uma brechinha eu pergunto as minhas, né? Mas eu acho isso ótimo. Então, a do Eduardo, que pergunta essa relação entre a expansão da guerra com a expansão do domínio do rei do deus Assu, você tocou agora, porque também tem, a gente vê isso muito no caso romano, né? Quando a gente tem a guerra como a expansão do domínio de Júpiter, né? Então, mas isso também, isso é uma pergunta secundária que eu queria te colocar, né? A gente também precisa historicizar esses períodos, porque a gente está falando do primeiro milênio, né? Quer dizer, num contexto de primeiro milênio, onde a gente tem o que o pessoal que está estudando história global tenta ver processos de regionalização, né? Você já vê aí estruturas históricas que já estão bem mais sedimentadas, enraizadas, né? Fazendo com que o que a gente chama de Suméria lá no terceiro milênio, no quarto milênio, é uma outra configuração, né? No primeiro milênio a gente tem uma outra lógica, né? Impérios organizados, tem o uso do ferro, quer dizer, o domínio do ferro que faz com que em termos tecnológicos de guerra, a tecnologia da guerra já tem uma configuração diferente. Então, até a leitura ou a interpretação religiosa, então, e a vinculação disso com a guerra também vai mudar, né? Assim como a gente vê, por isso que a gente fala de historicizar essa relação dos homens com os deuses e também dos usos dessa relação para legitimar essa movimentação regional dos povos, né? Exato. Que essa é a grande questão, porque assim, o grande problema, acho que o grande atraso, né, dentro da historiografia para a área de assiriologia é essa nomenclatura de Mesopotâmia, já é um atraso por vida. Porque assim, você vai estar acostumado a ver Mesopotâmia, aí quando você vai para a historiografia mesmo, você vai começar a trabalhar com aquilo, Mesopotâmia não existe, você vai ter Suméria, Babilônia, Acádia, Urartu, Elam, você vai ter Jeziré, você vai ter uma porrada de outras civilizações, você vai dizer assim, mas isso aqui é Mesopotâmia. Não é uma coisa diferente de outra, totalmente diferente. Então, por exemplo, dentro do território da Mesopotâmia, você tem o Urartu, que é muito mais próximo dos hititas, mas está dentro de uma configuração de Mesopotâmia, que não faz o mínimo sentido. Você tem Sipar, que é uma cidade cerimonial, que mal é citada dentro da narrativa do que é a Mesopotâmia, e que ela é fundamental porque ela é uma cidade religiosa, é uma cidade cerimonial desde os mais remotos tempos, e ela influenciou todas essas outras civilizações que estão ali nesse crisol sírio-palestino, não só na Mesopotâmia, mas, por exemplo, vai ter influência na Fenícia, em Tiro, em Sidon. Então você tem um conjunto de relações estabelecidas nesse processo, de trocas culturais extremamente ricas, e que você desperdiça porque você colocou tudo dentro de uma gaveta, é Mesopotâmia, é uma palhaçada. E aí, como é que a gente resolve o processo? Né? Então, isso é o primeiro grande atraso, né? E a segunda questão é que a gente, quando perde esse cenário de composição, a gente perde, por exemplo, que esses povos tinham conexões. Então, por exemplo, no máximo do processo de desenvolvimento do Império Assírio, eles vão conseguir ter saída para o mar, lá em Tiro, né, que é uma região da Fenícia. Então, eles vão para a Fenícia. E por conta do porto de Tiro, na Fenícia, eles vão ter contatos com a Grécia, né, sobretudo com Corinto. E esse contato vai levar, por exemplo, a algumas tradições religiosas da Síria para Corinto. E a gente tem, por exemplo, algumas tradições mais recentes na historiografia discutindo a possibilidade
da composição de Afrodite ser, na verdade, uma reatualização de Ishtar, que é a Síria. Então, Afrodite não seria necessariamente uma deusa originalmente grega, mas ela seria uma releitura de Ishtar, que é uma deusa oriental, que também é a deusa do amor, mas também é a deusa da guerra, enfim. E você vai começando a fazer essas relações, né, tanto de táticas militares, que também tem aproximações, né, tem textos, artigos recentemente publicados, teve um publicado agora no final de 2019, falando justamente sobre esse século VIII, na Grécia e na Síria. O impacto da expansão assíria na Grécia. Então você às vezes fica, é Mesopotâmia, é oriental, não tem influência, ninguém se importa com isso. Os caras estão influenciando, porque esse mundo ele não está fechado, ele não tem muros, ele está conectado. Então quando a gente senta para ver a história, e esse que é o bacana, quando você começa a discutir o que é que isso parece com aquilo, é muito mais fácil você fazer isso na sala de aula do que na academia. E se eu chego, imagina só, se eu chego numa SBEC da vida, com um trabalho publicando dizendo que a Afrodite é a Síria, meu amigo, eu vou tomar tanto pau na academia que os cabas vão rasgar meu nome, vão jogar no lixo o meu diploma. Vão. Os classicistas gregos são muito coxinha nesse sentido. Defendem muito essas origens do mundo. Então, quando você chega na escola e você pega, por exemplo, você vai pegar Afrodite, você pega Ishtar, e você pega Inanna, por exemplo, e vai pegar Hathor no Egito, e você começa a fazer as características, a primeira coisa que o menino diz, isso é tudo igual, professor. Né? Vai ter um que é religioso lá, Nossa Senhora é igualzinha também. Pronto, aí vai. Mistura, virou um sincretismo no negócio, né? Daqui a pouco vem um e mete nanã, já abre um terreiro, um negócio, já fica um negócio bacana. E é isso. A escola é esse espaço aberto, esse espaço de interação, de diversidade, que a gente consegue fazer muitas vezes na academia, a gente não consegue, né? Porque a gente está muito fechado nessa caixinha. Eu acho que a grande sacada e a grande tentativa de fazer eu sempre bato nessa tecla, quando a gente está falando de formação de sujeito, formação de professor, é essa. Vamos sair da caixinha, gente. Vamos sair da caixinha, vamos relacionar pesquisa e vamos relacionar ensino, vamos relacionar as civilizações. Não é porque eu pesquisar a Síria que eu vou ter que me fechar para o resto do mundo e saber que, por exemplo, na Síria teve influências externas, não é por conta disso que a Síria é menos importante ou mais importante. Então, esses processos mesmo que têm que ser historicizados, têm que ser lidos dentro do seu contexto, que fazem a história ser bacana. É por isso que é a melhor disciplina do mundo. Assim, só umas coisas que eu pensei, tem uma pergunta ali. Tem uma pergunta do Jardel, tem uma questão do Ícaro. Agora, então eu só vou falar do Ícaro, eu falo a minha depois, eu só vou falar do Ícaro, e depois só para voltar para o Jardel, senão o Jardel vai ficar pensando que a gente não viu o que ele colocou, e fala assim, esse pessoal não me lê. Então, o Ícaro colocou. Tem uma linha de estudo que não tem certeza se é alguma área científica, chamada religião comparada, que justamente busca essas semelhanças entre as culturas antigas. Sim, inclusive tem um programa de pós-graduação, Ícaro, que foi o programa que eu estudei no mestrado e doutorado na UFRJ, que é o programa de História de pós-graduação História Comparada. Né? Inclusive tem uma linha de estudo de religião ali com André Chivitarese, enfim, o pessoal que está preocupado em pensar também o Jesus histórico, o cristianismo, o paleocristianismo, mas inclusive, também tem linhas para outros recortes, né? Inclusive, Chivitarese foi quem me deu a ideia de trabalhar com Isaías na monografia. Ele teve em Natal, a gente virou amigo, assim, de evento, começou a trocar uma ideia, a gente falando sobre Jesus histórico, a relação da Síria, ele levantou essa bola, vai estudar Isaías, pô. Aí eu comprei a ideia e deu certo. É uma linha de pesquisa muito interessante, essa das religiões antigas comparadas, né? Muito, muito massa. Porque aí quando você pega, por exemplo, e é tão importante a gente fazer isso, eu tento fazer isso o máximo possível quando eu trabalho com antiguidade, porque a gente olha para o passado e quando a gente consegue analisar de forma bastante detida o passado enquanto um movimento amplo, a gente consegue perceber que muitas dessas civilizações elas se influenciaram e se consumiram, é um sincretismo mesmo, é uma antropofagia social antiquista muito grande. E quando a gente chega no presente, é cada um querendo comer a cabeça do outro. Meu Deus é maior que o seu Deus que vai para o inferno e aquela coisa toda. E a gente tem muito que aprender com o passado justamente quando a gente olha para essa máxima das religiões, então é bem por aí. Eu acho fundamental, é uma área bem legal, assim, quando tiver tempo. Inclusive, a minha possibilidade, a minha ideia de uma tese para doutorado é justamente na área de religião, vou fugir um pouquinho da guerra, né? Acho que o mundo já está cheio de guerra demais, a gente vai ter que levar um pouco da palavra de assurdo para o povo, né? Falando em religião, a gente tem aqui a pergunta do Jardel, né? Que é onde ele coloca na iconografia assíria a sujeição de Oséias, rei de Israel, a Salmanaser,
rei da Assíria, é descrita? Essa iconografia também descreve o cativeiro de Israel e o envio de habitantes assírios com suas crenças para habitar em Samaria, então capital do reino do norte de Israel. É bem específica essa pergunta, né? Bem específica. Então, é sim descrita, mas aí a gente tem, não só descrita como representada, mas aí temos os problemas das limitações. Quando a gente vai trabalhar com a fonte visual, né, essa fonte material, que se tornou visual, a gente tem uma limitação da preservação da fonte. Então, por exemplo, no século XVIII, logo quando os britânicos chegaram na Mesopotâmia como um todo e tal, na Síria em específico, eles começaram a fazer o que eles fazem de melhor, que é pilhar, né, esses materiais. Então, por exemplo, tiveram 2 navios que naufragaram com dezenas e dezenas e dezenas de placas assírias e que elas não foram recuperadas até hoje. Então, são fontes que foram desperdiçadas. Isso sem desconsiderar a própria fragmentação do tempo, né, das guerras que existiram. Então, palácios foram destruídos, representações foram destruídas. Então, a gente não tem integridade desse material todo. O que mais tem integridade, né, são 2 palácios. Tá? Um deles é o que eu trabalho, né, de forma mais específica, eu trabalho com 2 palácios principalmente, um majoritariamente que o outro, que é o Palácio Noroeste do rei Tiglat-Pileser. Não, o primeiro é o do Assurbanipal II, o Palácio Noroeste do Palácio Assurbanipal II, que é o que eu mais tenho fonte, porque é o que ficou mais bem documentado. Inclusive, eu tenho todos os relevos da Sala do Trono, então eu trabalho especificamente Sala do Trono, porque é o que me dá mais suporte, mas eu tenho relevos de outras partes do palácio, inclusive esse artigo que eu disponibilizei para vocês na sugestão de bibliografia sobre monumentalidade, conectividade e fluxo é desse palácio, então ele é mais bem documentado. O Palácio Noroeste do Tiglat-Pileser III, ele é o meu segundo palácio também analisado, tá? E ele tem alguns recursos ainda. Só que ele é um palácio mais recente, tá? Então ele tem um problema da destruição. O Palácio Norte de Shalmaneser III foi o último palácio, tá, da capital Nimrud, né? Atualmente Nimrud, antigamente a capital era Calá, né? O nome era Calá originalmente. Então, em Calá você teve palácios imperiais, primordialmente esses 3, né? O Palácio Noroeste de Assurbanipal II, o Palácio Noroeste de Tiglat-Pileser III, que é esses 2 que eu estudo, e teve o Palácio Norte de Shalmaneser III. Dos 3, embora o mais recente, o de Shalmaneser foi o que foi mais destruído. Tá? Então, muitas dessas fontes materiais que existiam no Forte Shalmaneser, né, como ficou conhecido, ele não foi preservado. Então, a gente sabe que existe iconografia, porque vários outros palácios posteriores, eles tiveram a prática de reincorporação e cópia, né, de palácios antigos. Então, vários reis, para preservar essa ideia de memória, de um passado, de uma vinculação com o passado, eles ou retiravam, literalmente recortavam dos palácios antigos e reincorporavam nos novos, ou eles mandavam fazer cópias, e eles colocavam nas paredes. Então, na segunda capital imperial, que é do Charruquim, no Palácio de Sargão II, tem representação da sujeição de Shalmaneser, do rei Oséias a Shalmaneser. Tanto de Oséias, né, quanto de Jehu. Então, a gente tem a capital do norte, né, a Samaria, e também a gente tem Judá, a capital do sul, que foram as 2 sujeitadas à Síria, e as 2 também têm representação visual. Na mesma estética de composição do primeiro relevo que eu coloquei para vocês. Então, o rei prostrado, o rei assírio em pé, os dignatários estrangeiros, a mesma composição está lá. Sobre esse processo de reassentamento de assírios na Samaria, é possível a gente identificar isso, mas por carta, tá? Esse processo de reassentamento do assírio nas regiões estrangeiras, eles não são representados na iconografia, eles são representados ou na epigrafia, né? A Irã gosta bastante de epigrafias, ou eles são representados na epigrafia dos textos, dos relevos, ou, em sua maioria, eles são representados em cartas, né? Nas documentações diplomáticas dos príncipes regentes ou dos governadores locais com o poder central do rei. Então, você tem, sim, documentação sobre esse processo de reassentamento. Era natural, inclusive, de se fazer. Então, basicamente, todas as regiões estratégicas e de vassalagem que o Império tinha o processo de reassentamento assírio.
esse processo de domínio também é arquitetônico, é religioso, é cultural, então era comum, era uma diplomacia comum à época, e não era só exclusiva da Síria, mas estava bem documentado, tá? Só um detalhe para não deixar passar batido, o Eduardo falou na relação de guerra e religião com a expansão do domínio do deus Assur. E aí onde as coisas elas são interessantes de se pensar, né? De a gente não isolar a religião e colocar a religião num patamar acima da sociedade, por exemplo. A religião e sociedade são duas coisas conjuntas, e uma reforça a outra. Nesse caso específico de Assur, Assur ele é um deus da agricultura. Então, quando você está lá no período médio assírio, que os assírios eles estão dominados por povos estrangeiros, levando pau de todo mundo, sofrendo pão que o diabo amassou, Assur é um deus da agricultura dentro dessa organização sistêmica do panteão tradicional assírio. Só no final do período médio assírio, sobretudo com o rei Adad-nirari II, né, principalmente ele, que começa esse processo de expansão, Tiglat-Pileser I, e posteriormente o Assur-Nazir-Pal e o primeiro e segundo, é que você vai ter o crescimento do império a ponto de ter a liberdade total e desse processo de expansão territorial. E, naturalmente, esse deus Assur, que era um deus de agricultura, ele vai alçando postos na narrativa do panteão, e ele vai se tornar o líder do panteão e vai ser sincretizado com vários outros deuses, como Shamash, como Ninurta, e ele vai se tornar esse deus da guerra, e aí ele vai tomar de conta de tudo. Inclusive, por exemplo, se a gente for pensar em narrativas tradicionais, você vai ter a narrativa do Enuma Elish, por exemplo, que é o poema épico da criação do mundo. O Enuma Elish é uma narrativa épica muito antiga, né, e que em algumas versões você vai ter Marduk como o rei, o deus que domina tudo, e os assírios, tamanho poder que eles chegaram a concentrar em seu momento, eles vão criar a sua própria versão, onde Marduk é substituído por Assur. Então, você tem esses jogos de poder também na religião. Então, não necessariamente um deus ele é forte num período e ele vai se manter assim para sempre. Pelo contrário, ele é forte ali e daqui a pouco ele decai no processo do panteão e sobe outro, assim vai. Então, por exemplo, no período médio assírio, o deus supremo é Ninurta. Então, você vai ter vários reis com o título fulano, não sei o que, Ninurta primeiro, Tukulti Ninurta primeiro, segundo, terceiro, quarto, tiveram 5, né? Já no período neo-assírio, né, no período final, você vai ter vários com a nomenclatura de Assur. Assur-Banipal, Assur-Nazir-Apli, e assim sucessivamente. Então, esse poderio do panteão, ele é variável. Então, é só para ressaltar Sim. Isso também, que a gente não pode isolar a religião do resto da sociedade. Sim, assim, eu vou só colocar algumas questões, que a gente já está caminhando para o final, né, que o negócio está rendendo, que bom, né, mas umas coisas que tem a ver com o ensino, que você colocou, sabe, na sua fala, e que eu fiquei, assim, bem pensando na minha prática também, né, eu achei muito legal quando você colocou sobre esse panorama, quando você fez um panorama sobre os assiriólogos, né, brasileiros, ou seja, como que no Brasil a gente tem uma produção de historiadores, enfim, de intelectuais que têm olhado também para essa parcela do mundo antigo e que têm desenvolvido pesquisas de forma quase que, eu vou falar uma expressão, eu sei que essa expressão está fora do lugar, mas você vai entender, que é quase que de uma forma decolonial, né? Que é quase a gente pensar pelas beiradas, de forma periférica. Quer dizer, é possível você pensar a história antiga, sim, no Brasil, porque essa história antiga ela já não está mais sendo vista como nacionalista. A gente não está falando da história de grandes nações do século XIX, nem do espólio de nações, para sustentar a história de nações, sim, como a gente viu na exploração afroasiática nesse sentido, né? Que não tem outra palavra, é um saque cultural, é um roubo, é o espólio, né? A exploração desse passado, tentando construir aí uma linha do tempo ocidental. Quer dizer, a gente não está falando dessa história antiga, de uma história antiga que reforça esse lugar, mas de uma outra história antiga, que está mais preocupada com questões de tempo presente. E arrisco eu a dizer, também sobre grandes aspas, entre grandes aspas, que é quase que a gente está tentando perceber nesse passado respostas ou pontos de inflexão de questões que são nossas, né, que são contemporâneas. Então, quando você fala que também isso também tem um problema, né, porque a gente está falando, então, de uma área que não é muito estudada no Brasil, isso se reflete diretamente nas minhas aulas, por exemplo, de História Antiga no UFRN, né, e aí aqui tem vários alunos que estão lá em História Antiga comigo, História Antiga 1. Por quê?
Porque eles têm várias questões aí, só que eu vou falar só duas, né? A primeira tem a ver com a expectativa dos alunos. A expectativa versus realidade, né? Primeira expectativa ai, que saco, vou estudar história antiga. Primeiro período, né? Segunda expectativa, você foi uma professora que está o tempo inteiro dizendo, não, isso é muito importante, isso é fundamental para vocês saberem. E terceiro ponto é a deficiência desses temas na educação básica e no nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula de História Antiga 1, que não é minha área de especialização, você foi cirúrgico nesse sentido. Eu sou de Roma, eu sou da galera de Roma, sou da galera do Mediterrâneo, né? Estou lá pensando primeiro milênio, finalzinho do primeiro milênio, não estou nem pensando no quarto milênio. Então, assim, eu tive que estudar. Nadando numa quantidade de fonte enorme. Jogando para cima, pego uma, e aquela coisa, né? E tem muita coisa em português, em espanhol, que é mais palatável. Quer dizer, quando eu vou dar aula de História Antiga 1, primeiro que não é minha praia, que não é problema nenhum, somos todos professores, hashtag, né? Sim. Mas tem um outro problema, que é a disponibilidade de materiais atualizados historiograficamente, em português, e faço agora uma questão de quem não é da área e que precisou levantar bibliografia para dar aula desta área. Eu tive, pelo menos, muita dificuldade de pegar um material que desse uma linha do tempo para o aluno, porque a gente bate muito na linearidade. Eu bato. Uhum. Só que o aluno do primeiro período, quando ele chega lá, ele quer ver, tá, se eu não vou pensar em Adão e Eva, eu quero pensar, pelo menos, no início desse negócio. Sim. Como é que é o início? O que aconteceu no meio? Por que tem tanta lacuna? Por que tem tanta fragmentação? A última crítica que eu ouvi, professor, eu estou muito confuso, porque quando eu acho que estou entendendo, o autor fala que sobre isso não tem como dar muitas respostas, o que eu faço, né? E aí, assim, eu fiz algumas escolhas, eu peguei o livro do Liverani, esse novo, que saiu pela USP agora, aquele calhamaço, estão me matando com aquele livro. Ali atrás, inclusive. Exatamente. Mas, assim, ao mesmo tempo, é um livro para uma outra dinâmica de aula e para um outro tempo de aula. Então, a gente tem pouco tempo para trabalhar muitas coisas complexas. E qual foi a minha escolha? Tudo para falar da minha escolha, para querer também que você dê e aí não um pedido, assim, enfim, dicas sobre como eles podem amarrar a cabeça esse conhecimento, estruturar esse conhecimento sobre esse período, né, sobre essa região, melhor dizendo, de forma um pouco mais sistemática para que eles não se sintam tão perdidos. A minha escolha foi trabalhar primeiro um recorte bem espacial ali, territorializar as discussões. A gente pensou em sedentarização no Neolítico, e depois a gente pensou nas primeiras cidades, e agora a gente está mergulhando no segundo milênio, havendo a relação dessa entre as cidades, e como essa relação ela vai mudando, porque, na verdade, ela acompanha também um desenvolvimento regional que é único, ou seja, que é particular a cada região. Até chegar sexta-feira, se der tudo certo, né? Como é que é? Se Istar estiver conosco, a gente vai chegar... Vai tá. A gente vai chegar até pelo menos um ano passando, assim, desses impérios do primeiro milênio. Mas o que eu recomendo a eles é fazer esse corte milenar, talvez pensando um pouco do que aconteceu ali nesses lugares, depois pensar as conexões que já estão presentes, se a gente quiser seguir o Liverani, desde do Neolítico. Se a gente pensar a difusão das aldeias neolíticas, você já vê um processo de interação ali nessa região mais amplo, né? E tentando perceber, então, que é assim, o que eu tentado deixar claro para eles, que a gente está falando de um Oriente Próximo que é diversificado, que tem culturas históricas muito semelhantes, mas ao mesmo tempo que tem distinções importantes, que estão conectadas, né? E que quando a gente fala, então, que a gente precisa quebrar, então, alguns estereótipos de uma Mesopotâmia única, amilenar, né? Supramilenar, melhor dizendo, supramilenar, como se a Mesopotâmia existisse da mesma maneira, como o livro didático diz, que é sempre ininterrupta, e isso não é real. Então, quer dizer, pensa mais na Mesopotâmia como uma terra entre rios, né? Pensa mais na ideia de uma região, que eu quero dizer assim, né? Pensa na Mesopotâmia como uma região num determinado momento,
e talvez pensar mais no Oriente Próximo como um amalgamado ali de experiências humanas e históricas que se conectam, sobretudo pensando na conexão que se dá tanto por intercâmbio comercial como religioso também, né? Não sei, Então, qual é a sua dica? assim, vamos lá. Eu compartilho e entendo perfeitamente as inquietações, as angústias, porque realmente não temos material suficiente. Mas vamos começar, por exemplo, uma diquinha fundamental para a gente suprimir e esquecer absurdamente essa lógica da Mesopotâmia, para a gente superar isso. Quando a gente fala Europa, todo mundo sabe que a Europa é um continente e que dentro do continente tem vários países e cada um tem sua história e tem suas narrativas temporais e os seus processos históricos particulares. Pensa que a Mesopotâmia é um continente e lá tem vários paisezinhos também. A dinâmica é bem essa. Porque, assim, a gente, quando se amarra demais a essa lógica de Mesopotâmia, a gente esquece, a gente uniformiza e esquece que existem diversos povos e isso vai criar diversas narrativas históricas e que elas acabam que o aluno, e essa é uma dificuldade que eu também tive quando aluno de graduação, que eu não conseguia entender. De que desgraça é essa? Tava aqui a Síria, e aí daqui a pouco já é Babilônia, e daqui a pouco vem Suméria, e essa desgraça não é tudo junto, e vem o desespero. Na graduação, o que eu fiz e que me ajudou muito foi tabela. Cronologia. É chato pra cacete, dá uma dor de cabeça dos infernos, mas ajuda. Porque você coloca em perspectiva. Tabelinha, coluna mesmo, que é a datação na primeira coluna, vai lá, Suméria, Babilônia, Acádia, Assíria, e vai colocando, e vai comparando os processos, vai fazendo os quadrinhos. O que é que está acontecendo simultaneamente aqui e aqui, por que é que aqui se relaciona com tal ponto? E aí, quando você vê em perspectiva, você, agora faz sentido. Então, para essa noção mais ampla, mais macro, a cronologia ela ajuda, tá? Tem alguns manuais que dão essas cronologias, alguns deles em inglês, então, mas assim, em termos de noção geral, não são tão complexos de entender. Então, tem o manual de Cambridge, de História Antiga, que ele dá essa cronologia, então vale a pena catar lá o material, 2, 3, 4 páginas de cada manual e dá para dar uma noção geral e ele é periodizado. Então, você consegue ter uma cronologia desse Oriente Antigo comparado tanto Mesopotâmia, Egito e várias outras regiões. E assim, né, nessas horas a gente explora os monitores, assim, para fazer a tradução, atualizar as tabelas, então serve nesse momento também. E aí, esse processo, ele vai ajudar a ter uma noção mais macro. Eu, particularmente, eu componho dessa mesma noção que você de milenarizar os processos, porque um milênio é muita coisa, né? Um milênio é muita coisa, e para a antiguidade ainda muito mais, mas aí esse processo de semelhanças, rupturas, continuidades, relações, que faz a composição do processo. No meu modo de ver, eu também faria dessa forma, né? E aí as inserções e os diálogos de forma comparada. A questão é bem essa, assim, não adianta, e assim, é uma coisa que para se todo mundo ter a consciência quando vai estudar o Oriente Antigo, não adianta construir uma narrativa fina, né? Fina sem brecha, sem lacuna, não dá, sabe? Tem momento que eu não tenho resposta para o que eu estou perguntando, né? E a ausência de resposta não é um problema. O problema é você não fazer as perguntas. Né? Então, para a história é isso. Então, se não tem resposta, eu não vou afirmar, eu não vou criar. Vai haver lacuna, vai haver dificuldade. O processo mesmo é de entender, né, isso em perspectiva. Então, olhar para a antiguidade em perspectiva para entender os processos. E isso é fundamental, e aí eu concordo com você, quando a gente vai fazer narrativa decolonial, e narrativa decolonial também. Quando eu disse que a Síria é o primeiro da história, e estudar a antiguidade da forma como eu estudo, né, tentando entender a alteridade, tentando romper com preconceitos de presente, isso serve, por exemplo, para a gente analisar como, por exemplo, os negros no Brasil constituem-se como esse outro da história. Né? Então você pode fazer isso. Inclusive, eu vou fazer uma fala sobre a Síria num seminário de direitos humanos na Semana da Consciência Negra, daqui a 15 dias. Então, o que é que tem a ver Dia da Consciência Negra com a Síria? Tudo porque a gente está no mesmo lugar do outro, no mesmo lugar da alteridade, assim como estiveram os judeus na Segunda Guerra Mundial, assim como tiveram os vários outros esquecidos da história. Então, entender o processo histórico, ele é muito mais importante do que entender propriamente o detalhamento desses processos, o encadeamento
das narrativas. Então, é literalmente não se preocupar com a tentativa de romper, né, de preencher todas essas brechas, mas entender em perspectiva, né, o que é que vem antes do que, né, por que uma coisa interfere na outra, e efetivamente como é que essas duas coisas se relacionam e se compõem, fazendo essa malha histórica mais ampla. Então, basicamente, eu penso dessa forma. E para calma de todo mundo, vai sair livro aí no futuro. Não é, gente? Por favorzinho. Como eu digo com meu sobrinho de 6 anos, por favorzinho, tome o leite todo. Não, mas assim, eu ia pegar esse gancho enquanto eles estão ali, enquanto a gente já está indo mesmo para o fim. Tem um pouco a ver também, Juan, não sei se você concorda, com como a gente enxerga a história num processo de construção de indivíduos críticos, de uma consciência crítica, porque a gente entende que a história ela tem que ser problematizante, ela tem que ser pós-análise, ela tem que abrir para as diversidades e para tudo mais. A gente entende isso na teoria. Mas quando a gente vai lá para a prática, a gente refaz aquelas estruturas tradicionais, nós somos positivistas. E assim, pensar que não devemos ser, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que combater o tempo todo. Agora, tem uma coisa que você falou que eu achei muito bonita, e acho que para os alunos que estão aqui, que são professores em formação, que estão pensando nos estágios, que estão pensando lá a sua prática docente, é pensar como que determinada seleção de conteúdo, você vai usar esse conteúdo, você vai trabalhar para que fim? E eu gostei muito quando você falou no início, que você falou, cara, eu estou a fim de formar pessoas, né? Eu não estou formando aqui reprodutores, eu estou formando pessoas. Então, quando você falou, eu vou trabalhar a imagem nos seus contextos, mas eu também quero trabalhar a empatia, a construção de um indivíduo empático, quer dizer, que tem um olhar sensível para o outro, que não seja só para dizer que ele é o outro, mas que ele é um outro diferente de mim, mas na verdade que assim como eu me enxergo como ser humano, ele também se enxerga como ser humano, somos diferentes e ótimo isso, né? Mas essa empatia de reconhecer sujeitos do passado, né? E que esses sujeitos do passado têm as suas trajetórias, e elas não estão a serviço de nação alguma, senão da sua própria história, né? Então, acho que quando a gente pensa isso para a antiguidade, é que a gente está interessado numa antiguidade que não seja uma linha do tempo, né? Que não seja, aí veio o rei tal, e fez isso tal. Não, peraí. Como é que essas pessoas desenvolveram soluções para as questões que eles vivenciavam no seu dia a dia, né? E assim, sucessivamente. Estou dando um exemplo muito básico, muito simples, muito simplório, mas é mesmo para a gente, talvez, ajudar, né, a pensar a partir da história antiga nessa humanização, né, da história. De pensar a história de seres humanos no tempo e no espaço. De fato, talvez voltar um pouco no Mark Bloch, lá na Apologia da História, né, que esteja faltando. Foi uma das coisas mais revolucionárias na minha vida, assim, eu digo que assim, a faculdade ela me ensinou muito e naturalmente ela ensina, mas os meus maiores aprendizados elas foram nas esquinas dos corredores ou nas mesas de bares, porque a gente deixou de ser professor e aluno e a gente começou a discutir efetivamente os problemas da disciplina. E teve um professor que ele, numa dessas esquinas de corredor da vida, ele parou conversando comigo, ele disse, cara, a história, se ela for só para ser um apanhado de livro empoeirado no instante, ela não serve de nada. A história ela tem que ser livros que você apresenta para os alunos e que se você espremer o livro sai sangue, porque é a história de dor e sofrimento de muita gente que ficou no passado. E se você não humaniza as pessoas para entender o sofrimento dos outros no passado, elas não vão ser humanas o suficiente para entender o sofrimento dos humanos no presente. E se a gente tem pessoas que não se humanizam diante do sofrimento dos outros, a gente deixou de ser humano. Né? Então, essa é a grande questão. Acho que a história ela serve para a gente olhar para o passado, para se humanizar no presente, para ser pessoas no presente, para a gente poder olhar para o massacre dos indígenas no Pantanal, para a gente olhar para o massacre dos animais nas queimadas, para a gente olhar para o problema das deportações do presente, porque no passado as pessoas sofreram assim. Não adianta só a gente chegar, ficar aqui fazendo orações e milhares de súplicas pelo holocausto judeu se a gente está cometendo holocausto todo dia com a população negra de periferia. Né? Então a história serve para isso. Né? A história serve para isso. Juan, eu não tenho como te agradecer não, meu amigo. Tem não, só tem uma forma de agradecimento, comprando teu livro, que, por favor, lance este livro, né? Precisamos de bibliografia para as aulas.
Querido, muito obrigada. Eu adoro te ouvir sempre, porque eu acho que essa humanidade que você fala, você não fala só, né? Você traz também nas suas aulas. Eu acho isso muito legal. Assim, te desejo não é só uma questão de sorte, acho que tem uma questão também de trabalho duro, eu sei que você tem trabalhado pra caramba, e eu quero te agradecer pela tua generosidade, né, de estar aqui com a gente numa quarta-feira à tarde, no meio de uma pandemia, ai meu Deus. Então, em nome dos alunos, eu quero te agradecer, de coração. Nossa, eu que agradeço, né? Inclusive, muito obrigado pelo espaço. Eu sou uma pessoa viciada em dar aula, então para mim aqui é divertimento. Muito bom estar com vocês. Obrigado, gente, todo mundo pela interação, pelas perguntas, pela presença, por me ceder os ouvidos, né? Que a gente, num mundo cheio de tantas falas, é sempre muito bom a gente encontrar ouvidos abertos para o diálogo. Foi muito legal, obrigado de verdade. E reforçando sempre, né? O que a gente já falou no começo, o conhecimento é comunista. Precisando, estamos aqui. Quem tiver curiosidade, dúvida, pode entrar em contato. A Irã tem os meus contatos, ela passa para vocês. Estamos sempre juntos e sucesso na caminhada, na disciplina. Superem a avaliação de Irã, que ela vai falar já já. E espero encontrá-los, né, muito em breve nos corredores das escolas do Brasil afora, fazendo a revolução e transformando alunos, números de matrículas em gente, que a gente está precisando de gente para fazer isso. Verdade, é verdade. Obrigada, querida, um abraço. Se cuida. Abraço. Rodaremos. E eu te mando, depois a gente continua conversando, que eu tenho que te mandar alguns papeizinhos. Beleza, tranquilo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, querido. Tchau, tchau.